Olá, mundo condominial. Meu nome é Wesley Nunes. Eu me chamo Marcelo Santos. E hoje, para vocês se deleitarem com a oportunidade, não somos 2 apresentadores. Não, hoje não. Somos 4 apresentadores sentados numa mesa, não é isso? É verdade. Marcelo, eu vou dar o prazer de hoje você apresentar as pessoas nessa mesa. Hoje nós estamos aqui, primeiro, né? Vou falar primeiro o nome das pessoas e depois vou dizer o que elas estão representando aqui hoje. Boa, vamos Roberta Budi, da empresa Franco Vieira. Larissa Azevedo, da Dharma Condo. E por que elas representam 4 apresentadores nesse mundo? Porque, na verdade, elas são do podcast Franco Connect. Estamos juntos aqui nessa mesa, vamos fazer aqui uma conexão. Franco Conecta, hoje, ao meu ver, e ao do Marcelo também, é um dos podcasts que representa hoje o mundo condominial com maestria. Porque, além de assistir o nosso próprio programa, nós também assistimos o programa de vocês, a gente acompanha a trajetória de vocês desde o início, e assim, a gente tem um carinho muito grande por tudo que vocês também vêm fazendo, porque me parece que o programa de vocês tem o mesmo viés que o nosso, que é justamente ajudar o síndico a ter informação, ajudar o síndico a conhecer as outras empresas, e nada mais é do que informação. Informação sempre é muito bem-vinda. Então, muitíssimo obrigado por tê-las aqui com a gente hoje. A gente que agradece, né, Lara? É uma honra, porque vocês são inspiração pra gente, né? Que isso. Legal, quando a gente decidiu fazer o Franco Conecta, eu comecei a pesquisar o que tinha no mercado. Uhum. E vocês, assim, óbvio que, pra mim, vocês estão ali no topo. Que legal. Obrigado. Parabéns pelo Obrigado, programa. obrigado. Eu já estive aqui junto com o Marcelo, então é uma honra mais uma vez estar aqui. E hoje, para falar do Franco Conecta, que nasceu de uma parceria linda, minha e da Lari. A gente tem uma história aí do Franco Conecta para contar, eu quero né, saber. Lari? Temos sim. E antes de até falar a história, eu acho que nada por acaso. Sim. A gente estava aqui antes do programa falando de como as nossas histórias já se cruzaram nesse verdade. mercado, nessa vida. E quando a gente fala que o bem, ele encontra o bem, é isso, né? As nossas histórias estão o tempo todo se Muito conectando. legal. É isso aí, Larissa. Tanto o Franco Conecta quanto o Olá Mundo Condominial, que já é amplamente conhecido. Acho que todo síndico ou muitas pessoas do mercado já ouviram falar do Olá Mundo Condominial. E é isso, é trazer pessoas do bem, trazer informações produtivas pra gente ir elevando esse mercado cada vez mais, né? Porque ele tem um potencial gigantesco. Né? E está se demonstrando cada vez mais profissional, né? Sim, Porque as pessoas não enxergavam o profissionalismo dele, e como todo ramo profissional que vai evoluindo, vai ter necessidade de mais informação. E eu vou contar uma história rápida para vocês, antes de vocês contarem a de vocês. Quando eu e o Marcelo começamos o Olá Mundo Condominial, a ideia era ajudar as pessoas a entender um pouco mais e dar luz a empresas pequenas, empresas que estavam começando a ter a chance de concorrer com grandes empresas. E a gente tinha um objetivo, que era de alcançar, de repente, 2.000 visualizações em cada episódio. A gente falava, não, quando chegar em 2.000, aí chegamos em 2.000, aí a gente um ligou pro outro. Aí, conseguimos 2.000, não sei o que lá. Não, e foi isso que a gente prometeu para os nossos patrocinadores. E a gente prometeu 2.000 visualizações. E aí, depois disso, a gente falou assim, agora a gente alcançou 2.000. Vamos tentar alcançar mais alguma coisa. E ficou até um pouco emocionado com a história. E aí, um dia eu falei assim, a gente vai tentar 5.000, 4.000 mais ou menos. Aí, quando a gente conseguiu 4.000, de repente, a gente olhou um dia, Marcelo me ligou e falou assim, Wesley, bateu 10.000. Aí eu falei assim, aí veio o próximo episódio, bateu 12.000, aí o outro 14, 17. E a gente falava direto. Eu falei assim, eu falei assim, já viu onde tá? Já viu como... Então, assim, a gente é muito feliz e, assim, a gente deseja a vocês também essa trajetória crescente, exponencial, e o que depender da gente, vocês podem contar que a gente sempre vai estar junto. Pô, recebemos aqui, né? Deus, mas vocês aí que estão nos assistindo não sabem, mas eu tava aqui, tendo uma mentoria com eles pra saber aí como é que a gente chega nesses números, né? Porque realmente cria uma ansiedade de qual é a próxima meta que a gente vai atingir, né? E vocês que estão nos assistindo aí, eu tenho um negócio para falar, porque às vezes a gente tem muita visualização, só que a gente não tem a inscrição. É muito importante. Então, para aí um minutinho para se inscrever aqui no canal. No nosso e no seu. Eu também. Mas não sai daqui agora, não. Daqui a pouco você se inscreve no meu. Peraí, porque isso é importante, né? Verdade. Fazer essa inscrição. A Lari sempre lembra no programa. Eu tô vendo você roubar meu lugar aqui. É isso aí. A Lari daqui pede o like. Pede o like, ela. Vamos dividir. Você pede o like. Mas, assim, é muito bacana essa conexão e esse objetivo em comum, né? Que é de alcançar mais pessoas, profissionalizar o mercado condominial. Eu tinha muita dor
Eu sou diretora de marketing da Franco Vieira Engenharia. A gente tem algo em comum, que é a engenharia, né? Mas eu fico com inveja não, porque eu também tenho. Olha a sindicatura na mesa. Não foi nem essa a intenção. Sim. Porque como começou o Franco Conecta, né? Nós somos um instituto da Franco Vieira. Eu e o Marcelo, a gente tem um valor muito forte educacional. Sim. Todas as nossas idas a condomínio sempre foi muito trabalhando uma consultoria ali para elevar a mentalidade dos síndicos. Eu vim da área de educação, o Marcelo também. E a gente... Como é que a gente traz isso para o mercado condominial, né? Como é que a gente expande o que a gente faz no dia a dia? Então, vamos ter um instituto, porque a gente quer se conectar com o mundo condominial. Sim. E também a gente quer elevar esse mercado, que quanto mais consciência os síndicos têm, mais eles têm consciência na hora de decidir entre o preço e o valor. É isso. Exatamente. Que eu acho que é a grande dor de uma empresa de engenharia e também qualquer de empresa, na de uma verdade. sindicatura, né? Então, a gente quer trazer o conhecimento para que o síndico possa decidir com mais segurança. Isso. Né? E com mais também clareza. Quanto mais conhecimento ele tiver, mais fácil se torna a decisão dele, porque ele não se norteia só num valor. Né? Só num preço. Exatamente. Né? E aí ele começa a dar valor ao que realmente importa na decisão de uma contratação, não é isso? É isso. E aí o Franco Conecta era eu e Marcelo. Só que aí o Marcelo falou assim, Roberto, Marcelo é muito isso calmo, não vai né? dar certo. Você imagina o Marcelo nessa jogada. Ele ama uma obra, ele gosta de estar com o pessoal operacional. Óbvio que ele fica também no estratégico da empresa, mas ele falou, Roberto, eu acho que eu não consigo toda quarta-feira gravar. Isso é a sua pegada. Eu vou lá de vez em quando. Legal. Então, a gente tem um quadro que são os sócios condominiais, que a gente já gravou, né, Marcelo? Legal. E aí eu vim com uma ideia do tipo, eu vou fazer uma temporada com com co-host diferente. E aí eu falei, a primeira que eu queria chamar é a Lari. Eu sempre tive muita afinidade, assim, a gente sempre teve os valores muito parecidos, né, Lari? Aí eu convidei a Lari, eu quero, fiquei toda emocionada. Deu super certo. Um parêntese antes de você dar continuidade. A Larissa, ela sempre foi uma mulher que batalhou muito para conquistar as coisas e sempre foi sozinha. Sim. Então, eu estava comentando isso ontem, numa conversa com o Marcelo, Sim. que eu sou muito grata a todas as portas que foram abertas para mim e eu não esqueço de nenhuma delas. Então, a Roberta foi uma mulher que Deus colocou na minha vida e que não me deu só a abertura da porta do podcast, mas de vários aprendizados e oportunidades de vida mesmo. Então, quando esse projeto dela veio e a primeira pessoa que ela falou foi eu, a primeira pessoa que ela pensou, a criança, a Larissa, dentro de mim, falou, caraca, Papai Noel me achou. A gente ficou até emocionada quando eu vejo isso, porque a gente aprende muito juntas, né, Lara? E realmente, de lá pra cá, houve uma mudança de mentalidade, houve uma mudança de comportamento. E uma coisa que me deixa muito feliz, nós hoje somos referências para muitos profissionais que estão começando e acham que tudo veio fácil. Então, mas não é só para quem está começando não, tá? Então, quem olha assim, vê, nossa, a Larissa, a Roberta... Gente, a Larissa, um ano atrás, ninguém sabia quem era. E não que a Larissa hoje seja uma blogueira ou uma... Não, eu sou a mesma Larissa. Ela é maravilhosa, gente. Eu enxerguei um potencial na Larissa, não só uma história de vida muito parecida com a minha, né? A Larissa tem 30 anos, né, Lari? Eu, muito jovem, eu assumi posições de muita relevância. E eu tinha uma cara de menina, então eu tinha que sempre ficar me provando. O tempo inteiro. E eu via isso na Larissa. Eu falei, cara, às vezes ela precisa só de uma visibilidade para mostrar o potencial dela. E aí eu falei, Lari, você topa? Uma temporada a gente faz lá uns 8 episódios, tudo bem? Ela, não, tudo bem, minha quarta-feira é sua. Não desgrudou mais, né? E aí a gente foi. 5 viraram 10, que aí eu viraram falei, 15. Olha só, você fica à vontade se você não puder. Eu sei que você tem as suas questões. Ela, não, Roberta, pra mim é ótimo, porque eu me conecto. É um local que eu posso compartilhar conhecimento. E assim, eu acho que deu super certo. Porque as pessoas, às vezes, em evento, falam assim... Ai, posso tirar uma foto com vocês? Aí eu, eu assisto o podcast, muito legal. Já eu acho que o Marcelo, Marcelo também chegamos nessa conexão, né, Marcelo? Verdade. Assim, a gente, na verdade, a gente começou através de uma obra, de uma indicação, de um conselheiro. Cheguei até a comentar no outro podcast que a gente fez lá do Franco Conecta. E o que aconteceu? Ele foi fazer a obra... Eu acho que foi pôr parcelar pra você em 37 vezes. Eu falei, cara, que cara maluco esse aí. Que banco é 37 esse, é esse. Ele fez a obra e daqui a pouco a gente teve um problema na obra. Não foi culpa dele. Até hoje a gente acha que caiu alguém de paraquedas no nosso telhado, porque quebrou exatamente no meio. A Oeste ele chegou assim pra mim, Marcelo,
não tem como quebrar ali a telha. Alguém subiu? Eu falei assim, eu acho que não subiu. E a gente falou, não, então faz o seguinte, eu vou lá consertar. Se você está dizendo para mim que não é. Ele falou, consertou. Aí eu cheguei aqui na chamada, falei, pô, cara, o Ash mandou consertar, eu falei, pô, o cara é maneiro. E a gente começou ali, passando outra obra, conversando com ele. Aí a gente foi num condomínio que precisava de uma ajuda da área técnica. Ele foi lá e deu uma aula. Ele é... Não, Cara, quem eu não sou gosta do Wesley, testemunha. gente, não gosta de ninguém. Eu sou testemunha, porque a gente teve uma situação ali que a gente precisava de um engenheiro calculista, e assim, todo mundo falou o mesmo nome, eu não o conhecia. E aí eu falei, não, vou chamar, né? Tá todo mundo dando uma boa referência. Gente, eu entendi Assim eu fico emocionado. tudo que ele explicou. A minha conselheira, que foi a síndica do condomínio anos, ela falou, Larissa, a gente não pode perder essa pessoa de vista. Mas obrigado, só voltando só para esse assunto podcast, uns dias atrás, pra gente falar, quando eu falo que não é só para quem está iniciando, mas para síndicos que já tem certo tempo, porque na verdade a gente como síndico, a gente não tem todo o conhecimento. Não. Todo dia a gente aprende. Assim, quando eu vejo que o síndico ele está achando muita coisa, tá na hora de parar para reciclar. Sim. Porque eu tenho um provérbio que eu sempre falo, a orgulho precede a ruína. É isso aí. Ponto, né? Aí o que aconteceu? Eu fui chamado para fazer um painel, que vocês participaram no dia, para falar sobre LGPD. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, eu já tinha bons conhecimentos nessa área. Eu peguei o meu podcast, que a gente fez com a empresa, com os LGPD, e assisti. Aí eu falei assim, eu acho que o Franco Conecta fez também um para falar sobre o LGPD. Eu falei, assistiu também. Com o Dr. Luiz Arechavala. Sim. O que eu fiz? Eu assisti tudo. Ai, que legal. Tudo. Então, quando eu fui para fazer a palestra, assim, tava tudo fresco. A nossa social media falou assim, Marcelo, você sabia daquilo tudo? Eu falei, claro que eu sabia, eu estudei. Eu fiz meu dever de casa. Né? Muitas das coisas eu já sabia, mas eu não vou falar, pô, conheço, não é minha área. Mas a minha responsabilidade é aprender. Isso eu falo. Assim, eu não sei. Mas a partir do momento que eu não sei, eu tenho que procurar as informações. E onde a gente encontra informações? Exatamente as pessoas que têm conteúdo. Né? Aí a gente sempre fala dos folclóricos, né? Tem aqueles folclóricos do mundo condominial, que a gente escuta e não aprende nada, né? Então a gente chega lá no podcast, a gente tem uma horinha ali que a gente escuta que tem aulas. E você falou sobre uma questão muito importante, que é a responsabilidade. Sim. Tem muita gente que hoje está em palco, que está em painel, que está em palestra, e não sabe o que está falando e não sabe a responsabilidade de uma coisa, às vezes, que você fala distorcida ou que você fala sem conhecimento, quanto aquilo propaga e pode causar prejuízo. Verdade. Essas feiras, esses eventos, a gente às vezes tem muitos síndicos orgânicos que estão lá para aprender, para consumir, né? E a gente às vezes é uma ferramenta prejudicial para eles. Então, isso que você falou, com toda a sua experiência como síndico, como a empresa que a Chamar hoje é uma empresa grande no mercado condominial. A gente ter essa referência que o Marcelo da Chamar, com a experiência dele, ele estuda. Eu estudo. É pra gente parar e pensar, quem sou eu na fila do pão pra não fazer, né? Aí vou só te cortar mais uma vez, porque o que acontece? Porque não é o podcast só. São as pessoas que vocês chamam. Porque não adianta vocês terem duas pessoas maravilhosas que sabem entrevistar se você não levar pessoas que tenham relevância. E conteúdo. E conteúdo para passar. Porque aí eu paro para assistir. Eu passo assim meio como a que não sabe nada, né? Sim. Eu faço esse contraponto da ignorância. Ignorante no bom sentido, né? A Lari, mais ou menos, como a consultora, que vive lá o dia a dia, as dores. E a gente bota a luz ali no convidado, né? Sim. Então, às vezes, a gente acaba fazendo perguntas que a gente sabe até a resposta, porque a gente vive nesse ambiente Mas tem que se colocar na posição do telespectador. É porque o óbvio é óbvio pra gente, pode não ser pro outro. O Ash sempre fala isso aqui, né? Ele fala assim, Marcelo, deixa que eu vou fazer essa parte do leigo. Porque aí fica ruim, que você é o síndico, né? O caso da Lari, deixa comigo. Eu sou diretora de marketing de uma empresa de engenharia. E ele faz o papel do leigo, assim, como se estivesse fazendo um papel das perguntas que as pessoas que estão nos assistindo gostaria de perguntar para vocês ou para o convidado. Ele faz essa parte, só que eu até brinco, só que eu não posso fazer o papel do leigo, porque imagina um síndico que não tenha... Por mais que a gente faz algumas perguntas, que a gente já sabe a resposta. Sim. Mas também, se a gente também for falar tudo, fala assim, a gente não vai dar oportunidade. Não sabe nada. Né, isso aí. Larissa falou uma coisa importante, que a Larissa falou o seguinte, em palestras, em assembleias, em qualquer evento que tenha de se comunicar com o público, as pessoas costumam muito dizer que comunicação não é aquilo que você fala, é aquilo que o outro entende. Muitas vezes eu fui chamado para poder fazer parte de um painel, de uma palestra, fazer um evento.
eu não me sinto, mesmo todo mundo falando, não, você ensina muito bem, isso, aquilo, eu não me sinto ainda com a responsabilidade de chegar, olhar para uma pessoa e falar e ter certeza que aquilo que eu tô falando, ela vai aplicar daquela forma. Eu vou me sentir muito culpado se eu der toda uma orientação pautada naquilo que eu sei, a pessoa não absorver aquilo certo, cometer um erro e depois me responsabilizar por aquilo. Eu tenho um pouco de peso ali sobre é a isso, pontinha sabe? do iceberg, Sim. né? Eu acho que é isso. Os eventos é para você despertar o interesse. sim. Aqui a gente consegue aprofundar um pouquinho Sim, mais. É a melhor coisa que tem o Então podcast. não deixa de ir, não, meu amor, porque você é maravilhoso. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. O Marcelo falou também um detalhe aqui que foi o seguinte. Ele falou assim, muito que a gente aprende é de quem a gente traz. É porque o pessoal que tá de casa agora assistindo, eles não sabem que antes da gente bater esse papo aqui na mesa, a gente às vezes fica 1 hora batendo papo e que tá com a câmera desligada e o conhecimento que a gente adquire nessa 1 hora antes, às vezes meia hora, É fundamental. é brutal. Só que a gente não consegue levar tudo pra câmera. Porque se levar tudo, vai ficar um programa de 2 horas e nem você que gosta vai assistir. Vai aguentar. Verdade. Então, assim, a gente só tenta filtrar o que é melhor pra trazer à tona aquilo dali. Mas com certeza, o Marcelo disse uma verdade. Tudo que a gente adquire de conhecimento nessa mesa, a gente tenta filtrar e levar o melhor possível pro nosso espectador. Isso aí. Isso é legal, olha, hoje nos bastidores a gente estava até falando aqui de um projeto Isso. profundo, Sim, que é aí verdade. sim, a gente tem um evento que é lá a pontinha do iceberg, eu falo, Marcelo, você tem que estar no evento. Marcelo é meu sócio na Franco Vieira Engenharia. São muitos Marcelos, E a gente tem um caso aí muito parecido, né, que a gente gravou. E não deixem de assistir o programa Casal Vieira e com Casal Chamar. E a isso gente aí. falou das nossas histórias, como elas se comunicam. É muito parecido. Mas é importante a gente deixar em pauta aqui também que a gente tá falando de um, do outro, e ninguém falou o quanto existe um prodígio aqui na nossa mesa, que é a Larissa. É minha que garota prodígio. Que ela é uma referência hoje, não só para pessoas da idade dela e como jovens, mas como referência profissional. Eu vi a postura da Larissa em condomínio e eu fiquei impressionado porque no dia que eu cheguei, eu acho que era a primeira vez que a Larissa estava indo num condomínio e o zelador ainda não a conhecia. Quando ela chegou com uma autoridade, com um respeito tão grande, que eu falei assim, não é possível, esse cara mentiu pra mim, ela já é sentida aqui há muito tempo. E não era. Só que a Larissa realmente tem uma postura, ela tem uma presença, ela sabe como se portar, como falar, e a responsabilidade dela com o condomínio e com o condômino é fora da curva. Sim. Então, Depois aqui, eu faço pix pra ele. eu aqui sou prova também de dizer o quanto você é especial no mundo condominial. Obrigada. E é Tá mesmo, bom? a gente fez obra no condomínio da Larissa, né? Lá em Vila Isabel. E como ela conduz a assembleia, porque depois da percussão, a gente foi lá apresentar o resultado. Então, assim, uma condução é super respeitada nas assembleias. É difícil, né? Porque a assembleia é um momento tenso. Dessa carinha de jovem, Não, mas... ela é Mas- assim, mas é braba, a minha tá? garota É braba. prodígio. Eu falo assim, daqui a pouco você tá com 40 anos e eu tô falando que você é garota prodígio. Mas né? Ela continua Serei. sendo. Continua sendo. Mas Temos cirurgias pra impressionante. E é o que eu falo, eu aprendo o tempo todo com ela, que às vezes, numa situação super crítica no condomínio, ela consegue manter ali aquela tranquilidade pra resolver. O Marcelo deve entender um pouquinho o que eu vou falar agora. Eu estou no mercado condominial há 10 anos. Eu tenho 31, você pensa. Você começou Sim. com 21. Caramba. É uma maturidade que eu absorvi e apanhei muito em 10 anos para ser o perfil da Larissa que eu sou hoje, que vai ser diferente da Larissa daqui a 5, 10 anos. Então, o que eu aprendi? A minha saúde mental e física pagou muito nesse processo. Porque eu não tinha maturidade e eu não tinha as referências e acompanhamentos que eu tenho hoje. Então, muita coisa eu aprendi na prática e aprendi apanhando. Porque Na marra quem não mesmo. aprende com a dor dos outros, aprende com a própria. Tá tudo bem, né? E hoje em dia... Pior é quem não aprende. É. Só toma e não aprende. E hoje em dia eu consegui identificar que eu não sou parte do problema. Eu sou a ferramenta de solução para esse problema. Exatamente. Então, isso aí. se eu estou imersa ao problema, eu não vou conseguir pensar de maneira inteligente, de maneira criativa para trazer essa solução. Então, eu acho que é muito sobre isso. Eu sou jovem, eu falo da sindicatura jovem. Eu sou mulher, que isso também já é um ponto de dificuldade. Sim, hoje ainda. Ai, é feminista. Não, eu não sou feminista. Eu só luto pelo meu direito independente da posição. E nós temos situações que são complicadas no nossa, não na vida condominial, mas na vida em geral. Então, assim, eu sempre tive que me provar mais do que eu deveria. E tá tudo bem, porque me fez ser a pessoa que eu sou hoje. Então, assim, quando eu vou atender um cliente novo, vou estar numa assembleia,
eu tenho que lidar com calma, eu tenho que lidar com respeito. E eu sempre devolvi a falta de respeito, a falta de paciência com mais paciência e mais respeito e inteligência emocional. Exatamente. E não adianta eu falar um monte de palavra bonita, eu fazer um monte de vídeo engraçado ou vídeo com conteúdo e na prática eu ser conhecida como a síndica que promete e não Você não tem entrega. 31 tem anos, como. não. Não, Você não tem 31 não. anos, não. Isso Você em tá nenhuma mentindo. profissão, né? É. O que a gente vê hoje nas redes sociais, você é muito atuante, né, Lari? As pessoas falam uma coisa, só que não tem consistência, que na vida real não é aquilo. É verdade. Então eu tenho muito isso, eu observo muito isso, né? E a Lari, ela é exatamente aquilo que ela fala. Ela é coração, ela é humana, mas ela, quando tem que ser firme, ela é firme. Ela é educada, ela é responsável, mas ela sabe se impor. Eu acho que é sobre isso, é você ter consistência. Tá rindo, né? Não, já tô... Não, eu tô te vendo rindo. É o E quê? ele já botou, ele é um botou momento a mão. polêmico. Folclórico. É um momento Veio a polêmico. mão. Não, é que Veio a a gente mão. tem uma piada interna É. aqui, que são os Folclóricos, folclóricos, né? né? É. Que eu descobri essa semana. Ainda tem bem que a gente não é folclórico. Não, a gente não é. É verdade. É de verdade. Existe um nível hierárquico do Exatamente. folclore O mundo condominial. condominial tem um nível hierárquico. Um deles é o folclore. Folclórico. É. Então, vamos falar desse assunto? Mas como é que você vai mudar o assunto? Não, não dá assunto nada. Tem eu vou dar- personalidades em empresas Isso. folclóricas Também, também, tem você sabe, também. né? Rapaz. Tem. Vai ter Então, 2 rankings agora. A Larissa participou de um evento, né? E uma palavra que ela falou nesse dia desse evento me marcou. E né? eu já sei qual que ele vai falar. É. Não adianta. A gente não quer saber qual é a idade da pessoa. Quantos títulos e certificados essas pessoas têm. Isso para mim não importa nada. O que importa é que essa pessoa entrega dentro do seu Resultado. condomínio. É o resultado que você tem da sua gestão. Que não adianta. Eu tenho uma frase que eu sempre falo: falar até papagaio fala. É verdade. Agora, entrega dentro do seu condomínio, aí que está a diferença do folclórico e aquele que sabe fazer gestão, que é o de verdade. Que eu falo, tem o folclórico e tem o de verdade, né? E a Larissa, deixa eu conhecer a Larissa, né, através lá no Síndicos Awards, e eu falei assim, cara, assim, eu sempre falei com ela, cara, eu sou super fã do trabalho da legal. Darmacondo. E nós somos empresas. Nós somos concorrentes, Concorrentes. e amigos. É E o tal, amigos. nós somos concorrentes e amigos, Também, né? Se a gente também. fosse pegar o mercado do Rio de Janeiro É. inteiro, você nunca ia conseguir dar conta. A Fran né? Conecta me convidou para Sim, fazer um podcast com vocês sobre para falar sobre engenharia engenharia predial. E a Quer gente dizer, também chamou a Franco Vieira aqui Aí. também para fazer, também falar E sobre agora engenharia. são 2 podcasts também se chamando para poder... Cara, isso né? é maravilhoso. Aí ontem Maturidade, ontem né? não, foi esses dias atrás, eu descobri que a Larissa disputou um condomínio comigo. Só que aí tava lá aquela galera, todo mundo lá conversando, brincando, até falei assim, ó, tinha 2 garotões de social lá do Quietinha, lado. tadinha. Aí ela falou assim, eu acho que era eu. Aí ela chegou a ser antissocial, não. Quietinha. Seletiva. 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 Então, assim, na verdade, foi a única vez que a gente disputou Foi. um condomínio, mas nem no formato da Armacondo. Pra tu ver, são mais de 30 mil Sim, condomínios. sim, então, assim, gente, não e às tem vezes as necessidade. pessoas não tem. Pelo amor de Deus, gente, olha, a gente já tem tanto problema em condomínio. Se a gente Exatamente. for ter problema Entre as com empresas. briguinha de As concorrente, empresas, não tem pelo como, amor é. de Deus, Panelinha, não tem né? como. Panelinha. E antes de encerrar essa pauta, na sindicatura, entra no condomínio quem tem o melhor comercial. Ponto. É isso aí. Mas se reelege, se perpetua Aí que quem tá a tem diferença. bom conteúdo. Porque faz se eu gestão. me vendo, eu entro em qualquer lugar, mas para eu continuar, É. eu tenho que entregar Hoje aquilo a que eu gente estava prometi. vindo pra cá, a Lari me contou, me contou a história inteira. E eu deixei, porque eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, isso é o resultado do teu trabalho. Você É. tem que ficar feliz mesmo, entendeu? Porque você ser reeleita da forma que você foi Sim. reeleita nesse condomínio, é porque você fez um excelente trabalho ali. É verdade. Mas vocês sabem que vocês estão falando que título não tem muita serventia, o que entrega. Mas me deu uma curiosidade do seguinte: nós somos 4 hosters que estamos sentados fazendo um programa que, na verdade, seria uma coisa muito mais publicitária, uma coisa muito mais, né, de jornalismo Sim. e tudo mais. E nenhum de nós é formado aqui nessa... Você é formado em quê? Eu sou formada em letras e eu fiz gestão de negócios imobiliários. Você, Marcelo. Administração e gestão de negócios imobiliários. Roberta. Eu sou advogada, mas eu trabalhei a vida inteira com marketing. Eu tenho essa... Tudo bem, mas ainda Tem não uma é um pós. viés, não é tanto de mas apresentação de era jornalismo. É mais publicitária, E são, né? 4 Não era pessoas, essa... e são 4 pessoas que estão se dedicando e entregando todo dia e que Sim, tentam entregar o melhor cabe- conteúdo para cada é um. Então, aquilo, isso tem que vir do seu coração, É. Eu entendo isso. Isso tem que vir do seu propósito, senão fica fake. Sim.
Não adianta você, vou fazer um podcast que eu quero ter visibilidade. Não é sobre ter visibilidade. Sim. A visibilidade é consequência. Tirar uma foto com a gente é consequência. Sim. O que eu quero é entregar para o cliente final, que é o meu síndico. O que eu quero é me conectar com essa pessoa. Perfeito. Se ele vai consumir da minha empresa, não sei. Às vezes eu acabo de fazer uma obra, eu só vou fazer uma obra daqui a 7 anos, o condomínio não me contrata porque é outro síndico, eu não sei se vai me contratar. Ainda que eu tenha um excelente trabalho. Mas eu tô prestando um serviço para o nosso mercado condominial. Teve uma pessoa que esteve aqui, né, Marcelo? Você lembra quem foi a pessoa? Que ele foi 40 anos da Globo. E aí ele virou e falou assim, rapaz, o que vocês fazem apresentando parece... Você lembra que ele elogiou a gente ficou com boca... A gente falou assim, que isso, cara? Ele não, eu trabalho 40 anos na Globo e eu nunca vi uma sinergia tão grande. Vocês só podem trabalhar com isso. Vocês são formados nisso? Não. A vida nos formou nisso. A gente lá também, o pessoal vai no podcast e fala, nossa, mas como é legal, o papo flui, não tem roteiro. A hora passa rápido. Não tem roteiro. Aí vamos voltar um pouco, né, o início do Olá Mundo Condominial. A gente começou com várias ideias maneiras. Eu até cheguei a comentar isso contigo, porque o formato original do Olá Mundo Condominial tinha parte. Era como se fosse uma assembleia. Tinha o início, tinha como se fosse um edital. Nós tínhamos um quadro chamado Põe na Ata ou Não Põe na Ata. Depois a gente tinha o cota extra, que eram 3 perguntas rápidas para a pessoa responder rapidamente. E depois, no final, a gente dava oportunidade para os assuntos gerais. Top demais, tá? Muito legal, mas aí você deixa a pessoa que tá engessada no assunto. Aqui, preocupada se ela vai ter a resposta. Sim. Uma conversa diferente. Mas o conceito do programa tinha pegadas muito interessantes para o mundo condominial. Mas de repente, esse vai ou não pra ata... Põe na ata. Cara, eu achei fantástico. Às vezes, de repente, quadro, o que você põe na ata que a gente falou aqui? A gente fazia isso, a gente trazia a pergunta do público pra gente aqui ao vivo. A gente tinha o livro, né? E também pra quem seguir. Mas a gente entendeu que isso deixava a pessoa ansiosa também. Se eu responder certo, eu vou indicar alguém, será que o outro não vai ficar chateado? Mas você não sabe não que a gente tem perguntas aqui que daqui a pouco a gente vai fazer, que vai constranger você. Mas eu vai deixar... Polêmica. Eu não consigo deixar elas ansiosas, então. Não tem nada a esconder. Polêmicas. Poxa, queria deixar vocês ansiosas também. A gente achou que ia ter o quadro Fuxico aqui no final, né? Fuxico condominial. O quadro... Já que estamos falando sobre isso, vou fazer a primeira pergunta, já que até agora a gente não perguntou nada. E uma pergunta, assim, que pode ser que seja uma pergunta polêmica. Ai, meu Deus. Qual foi a entrevista mais difícil que vocês fizeram nesse período? Olha só que legal. Difícil, porque às vezes foi difícil de extrair conteúdo. E às vezes foi difícil porque a pessoa realmente não ajudava. A minha foi de conteúdo, foi do suicídio. Foi engraçado que, como a percepção das pessoas são diferentes, para mim foi uma das mais fáceis e mais profundas, porque eu tratei, não um segredo, mas assim, uma dor minha de forma automática. Terapia, entendeu? E sem perceber. Depois que eu assisti o episódio, eu falei assim... Caraca, eu nunca falei isso nem em terapia. Eu fiquei preocupada, porque assim, naquele episódio eu tive até uma crise, né, de tosse. De tosse. É engraçado, porque era o meu professor maravilhoso, ele é nosso consultor no podcast, se vocês quiserem. Sim. Ele é uma pessoa incrível para estar aqui também, né? Vamos trazer. Só que era um assunto que eu entrei meio que no maternal com a Larissa, assim, né? Porque ela tava falando muito e eu não sabia até que ponto. Parecia, assim, eu falei, uma terapia em dupla. A Roberta tava assistindo. E eu falei assim, meu Deus. Aí teve uma hora que eu comecei a chorar. Pra mim foi difícil, porque é um tema... Eu tô estudando psicologia, né? A gente tem uma responsabilidade pra falar desse tema. E, às vezes, a gente mexe numa caixinha da pessoa que você não sabe como que ela vai ficar depois, né? E a gente tá ali gravando o podcast. Graças a Deus deu tudo certo, né, Lari? Você vê percepção, né? Sim. Então, pra você, Lari. Já que pra você não foi essa... E lembra, tá? Não precisa pegar leve, não. Pode ter sido uma pessoa que foi ruim mesmo. Não. Eu acho assim... Eles querem polêmica. Cara, nem foi. Todos eu acho que a gente não teve. Eu ia falar, a gente não teve nenhum... Pra falar assim, se for falar de conteúdo, eu acho que teve... A gente não se planejou muito bem. Eu acho que era um assunto frio de se tratar ali. Que foi um assunto que a gente falou sobre bateria. Sim. Assim, foi um episódio legal, mas eu não tinha muito conhecimento sobre aquilo. Como assim bateria? Eu fiquei perdido agora. Baterias para condomínio. Bateria de lítio. E é muito legal, porque assim, ao mesmo tempo a gente não sabia muito bem o que pensar, mas a gente aprendeu muito. Sim.
Eu acabei aprendendo muito naquele episódio. Mas assim, é o que a gente falou de estudo. Nesse episódio, eu senti que não houve uma preparação minha sobre o assunto. Então, assim, eu não consegui fazer, talvez, o convidado, né, se expressar melhor. Extrair o máximo do convidado. Exatamente. Não foi. Eu pra já, mim, como foi... não sabia mesmo, eu já faço papel Sim. de boba. Foi uma Fácil. case ali de insucesso, no meu sentido, poderia ter sido um episódio muito mais construtivo. E olha como é que são as coisas, né? A gente falou do episódio do suicídio, do Setembro Amarelo, e é uma área que eu tô estudando, era uma responsabilidade minha. Verdade. E ela tá falando de um episódio da bateria que ela poderia ter, Sim. como síndica, se aprofundado mais. Sim. Então, é muito mais sobre a nossa preparação, Sim. né? E o nosso medo de não dar conta, do que propriamente uma E questão hoje, do convidado. antes de falar com você, hoje eu já gravei esse vídeo, já só tô esperando para poder editar ele e publicar no Instagram, justamente de um síndico que veio a óbito, ele tirou a própria vida. E eu quero fazer uma declaração e tal, e eu vou declarar... Fazer uma declaração, assim, para mim é muito significativo pela vida dele, por uma pessoa tão especial quanto ele era, e eu vou fazer essa declaração. É muito sério, né, esse Mas assunto. antes disso tudo, Marcelo Não, já sabe mas que eu vou antes perguntar. disso tudo, Ele- eu quero saber depois de você. Quero saber qual o pior episódio de vocês. Eu Vocês estão sabia achando que você ia só falar vocês isso. estão Eu sabia. sendo- Já estou aqui já me Ah, preparando. você já ia Eu perguntar. ia perguntar, Marcelo, Então mas eu virei pro beleza. Marcelo, mas pode perguntar, vai. Meninos, É. qual foi o episódio mais difícil nesta mesa aqui? Conta pra mim. Começa você, Marcelo. Então, na verdade, assim, mais difícil para mim foi do professor de beach tennis. Beach tennis. Porque eu não entendia nada de beach tennis. Ah, eu vou assistir esse nada. episódio, gente. Aí eu Porque ficava. como que vocês Aí eu se estava envolveram? aqui, se vocês vão perceber, eu tô olhando pro Oeste, vai ser, eu falei, cara, o que eu vou falar? Não tem nem pergunta. Mas qual que era a conexão? Era falar de É saúde? pra falar sobre beach tennis dentro de condomínio. Não, esportes dentro de condomínio. Ah, Condomínio. legal, legal. Pô, mas só que tinha um tamanho de quadra. É o tamanho da Porque aí ele tava rede. explicando. Ó, deixa eu explicar. Ele faz quadras. Ele faz, Eu ele faço faz quadro. quadras. E esse professor, ele é um professor que ele me deu aula durante muito tempo. E eu disputei torneio de beach tennis e tal, não sei o que lá. E ele só trabalha atuando, implantando beach tennis dentro de condomínios, na Barra Ele da tava em Tijuca. casa, Sim, ele né? tava na casa dele. E eu tava Tava Zona morando. de conforto e você Eu com a tranquilo. cabeça fazendo conta. É porque o Marcelo, ele é zero esporte, entendeu? Entendi. Parece que Bate não... aqui, Marcelo. Parece que não pelo meu perfil, mas eu pratico um monte, entendeu? Legal. Mas, mas aí, o que acontece? Ele tava explicando Tênis, o eu tamanho sei da que você quadra. pratica, porque eu já vi. também. O Marcelo não tava entendendo pelo seguinte, a gente tava falando sobre a dimensão da quadra para o síndico entender se cabe no condomínio dele. Entendi. Pô, aqui eu tenho um espaço, será que cabe? Aí a gente tá falando de dimensões, pro síndico depois poder pesquisar dentro do espaço dele. Não, e todos os E o episódios. Marcelo ficou, ah, é. Marcelo, Muito Marcelo- bom, muito bom. Meus É, condomínios da gostei, Zona Sul não gostei. cabem em quadra de beach tennis. O Marcelo Eu não sei. sabia nem onde estava naquele Eu vou momento. falar uma Marcelo. coisa pra vocês. É o seguinte, todo podcast que a gente faz aqui, de vez em quando, dependendo do tema, eu fico assim, cara, o que eu posso levar isso pra dentro da minha empresa? E você tá falando aqui, eu tô assim, pensando, cara, isso aqui é maneiro, hein? Aqui dá pra, eu já fico já pensando no condomínio tal, que eu vou levar isso, que não sei Muito o quê. bom. Aí eu tô assim, cara, pra que eu vou levar beach tennis? Se eu vou botar vôlei, Botar na eu vou cabeça botar de quem? futevôlei, Vou botar eu na vou cabeça botar de não quem sei uma o quê, eu vou quadra? fazer. E ele falando comigo ali, esse pra mim foi o mais difícil de E fazer. o professor devia estar super empolgado. É, né? dava. E eu dava. vou dizer pra você, até aquele momento foi o que deu uma visualização. Olha, que ele botou os alunos dele pra É, assistir. eu Tô curti. aprendendo, tô Eu curti. aprendendo. Mas assim, o que eu mais me emocionei foi da doutora Marisa Dres. Ah, ela é demais. Ela contando a história da mãe dela. Cara, até hoje eu lembro. Chorou. A gente Foi o chorou único que a nesse gente chorou dia. na vida. É. A gente teve uma história da mãe dela também numa imersão de mulheres que nós Nossa. fizemos. Foi a mesma história que ela deve ter Eu contado da acredito mãe que dela, sim. da faixa de... Não foi? Miss. É. Sim. Ela Então, fez a gente chorar ela na fez isso mesa. aqui, a gente fez a gente chorar no dia. É Então, assim, surreal essa história. a gente não conseguiu terminar. É, a gente chorava, ela chorava, Pessoal, eu a gente sei. chorava. O episódio da Marisa também foi um... Foi forte porque a gente falou em criminal e condomínio. né? Não, a gente também falou criminal. Mas E só a nossa tava muito sensação pesado. era o seguinte, É. cara, a gente ficou super travada, não ficou na pegada que a gente gosta, mais leve. Porque como é que você é leve com assuntos não sei sério como. desse? Ótimo, Lara, a Não, gente que não ficou. percebeu. Mas é porque assim, a gente sempre teve uma pegada de trazer uma brincadeira, Sim. fazer E não tem
tem como brincar com Brincar com a violência. criminal. Gente, violência não cabe em Mas a lugar Marisa, nenhum. ela é animada, né? Sim. Então ela mesmo deu esse tom. Não, mas e a olha gente só, fez mas bem. vamos lá. Ela também falou só. A gente só falou sobre criminal. A gente ficou criminal. E choro. Aí ela meteu essa emoção Ela meteu no essa final, emoção. né? Eu já tava Matou. assim, vai prender o cara, Matou. não Como vai é que prender ela o cara. conectou isso no assunto dela, É gente? porque acho que a gente tava falando sobre. É porque no final aqui eu tenho uma pergunta que eu tiro a pessoa do Da pro zona profissional ali. Aham. e levo pro pessoal. E aí no pessoal ela foi contar a história dela da vida pessoal e ela contou a história da mãe, Ah, que aí marcou a vida dela e aí contou essa história e aí a gente desabou e chorou e acabou o programa todo. Estamos chorando. Tchau, gente. Eu vou comprar um lenço aqui. Então, pra mim, esses dois foram um mais complicado e o outro, pra mim, que me emocionou mesmo, né? É, pra mim. Imagina vocês chorando aqui. Pô, nem fala assim. Dois homões É. desses chorando. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir a vocês de casa para deixar nos comentários aqui qual o programa que vocês acharam, tanto do Franco Conecta quanto do Olá Mundo Condominial, que vocês acharam que foi o mais difícil pra gente também. Porque vocês de casa também assistem. Sabe, não, às vezes a gente fica pô, meio esse daqui não foi legal. ansiosa, minha mão é. fica aqui assim, que eu Então, não sei o que eu deixa vou aqui nos perguntar. comentários, é legal vocês deixarem aqui qual que vocês acharam que foi mais difícil pra gente também. É. No meu caso, Vai falar que foi o meu com o Marcelo não, Vieira. de jeito nenhum, vocês são maravilhosos. Eu acho que foi do Thales Arruda. Eu falo nem o nome logo da pessoa. É, Rui Pinto. Da Rude Pinto, nosso patrocinador. Pronto, já vamos te falar. Na disso. hora, E olha. eu vou explicar por quê. A história foi que era o segundo ou terceiro episódio. Foi logo no começo. E o Thales é uma pessoa muito comedida nas palavras. Ele Calmo. é muito calmo, mas ele é muito, assim, é fora da curva pra ser calmo. Eu acho que isso deve ser dele ser advogado e deve fazer assim pra não perder o réu primário. E aí, durante a entrevista, num prévia da entrevista, eu cheguei pra ele e falei assim, olha, eu vou fazer uma pergunta pra você na hora, que nessa época, no comecinho, eu ainda pensava em alguma pergunta. Hoje em dia eu sento e converso com vai, vocês. flui. Mas nesse começo eu pensava assim, ó, cara, eu tenho que pelo menos saber algumas perguntas. Aí eu falei, olha, eu tava pensando aqui, eu acho que eu vou te fazer uma pergunta assim. Aí eu contextualizei durante 1 minuto e meio uma pergunta pra ele, olhando pra ele, e aí quando chegou pra ele responder, ele falou assim, Esqueci. sim. Nossa, acabou. Aí voltou pra mim, Isso mata o apresentador, voltou pra mim cara. e eu assim... Thales, você precisa responder um pouco mais, você precisa contextualizar um pouco a resposta. Desenvolve um pouco mais a resposta. E aí ele falou assim, entendi, não, tudo bem. Aí se ajeitou na cadeira, aí eu falei, só vou repetir Agora a vai, pergunta. agora vai. Thales, contextualizei mais 1 minuto e meio de pergunta. Thales falou assim, Com certeza sim, com certeza. Aí é pra matar o apresentador. Aí eu falei assim, Thales, eu tenho todo o respeito por você, mas se você não desenvolver mais essa resposta, eu vou Vamos matar rir aqui. você, cara. E o que a gente fica? A gente vê que, às vezes, o convidado tá muito nervoso. Sim. E aí você quer compensar o convidado. E aí você entra num nível de energia de... Mas, às vezes, não vai. É a Desequilibra. primeira vez. Mas olha que legal. Nessa vez, o Thales foi muito travado e ele tava mesmo vestido ali como Foi a primeira advogado. vez. Foi a primeira vez dele também. Ele tava quase de capa preta. Tava. né? E aí, assim, foi tenso pra fazer, foi difícil de arrancar a informação necessária, mas no final foi ótimo, Fluiu. porque foi um aprendizado pra mim que eu passaria por aquilo outras vezes. Para ambos. Na segunda vez que o Thales veio aqui, nem parecia o Thales. É E engraçado. despojado, Tava e sem sem terno, terno, e batendo papo, E falando assim, de o time. advogado, o que eu percebo no advogado, e a gente percebe muito É isso, isso né? aí. Ele é muito técnico. E ele, muitas vezes, fica Armado. receoso. Porque se ele falar alguma coisa errada, o colega que tá assistindo... Sim. Eu sei porque eu sou advogada, né? Sim. Então, eu vivi isso na prática. A gente faz muito pensando em falar os termos técnicos, né? E quem está nos assistindo precisa do termo ali do dia a dia. Sem juridiquês, Sem sem juridiquês. juridiquês. E aí ele tá falando com uma pessoa que não é para falar o juridiquês. E aí ele tá falando para aquele público. E ao mesmo Sim. tempo ele tá aqui com a cabeça que ele não pode perder a técnica, né? É o profissionalismo O dele. profissionalismo. O Então, posicionamento. é complicado porque tem aí uma divergência, vamos Sim. colocar Entra um assim, conflito de ali de público. personas, Porque né? quando você faz uma defesa, por exemplo, eu tô Sim. fazendo pro advogado e pro juiz. É. Eu não tô fazendo, óbvio, que é para Sim. defender o cliente. Mas quem vai ter acesso é o advogado e o juiz. Aqui eu tô falando pro cliente. Sim. Para aquela pessoa que muitas vezes não tem conhecimento nenhum. Ele acabou de ser reeleito. Eleito, né? Reeleito ele ainda tem um certo conhecimento, né, lá. Acabou de ser eleito. Então, como que eu falo de uma forma tranquila ali, do dia a dia? Então, eu sinto isso às vezes. Por exemplo, vem com coisas muito escritas, né? Detalhadas. Quer
um resumo mais ou menos do que vai acontecer, né? Uma prevenção ali para ver se vai esquecer o número da lei. Mais uma coisa eu vou deixar claro. Thales, obrigado por ter vindo a segunda vez. A primeira vez foi ótima, a segunda também. Você é meu advogado e eu não quero criar problema com você. É isso aí. Fale, vem a terceira. Não, Vem a terceira. estamos esperando você na legal que a gente terceira. vê o desenvolvimento da pessoa também, né? É muito legal você Tu possibilitar. vai mudar de assunto ou não, né? Eu vou fazer uma outra pergunta. Então, deixa eu voltar também, assim, eu lembrei de 2 casos também que eu achei muito maneiro. A nossa aqui do Olá Mundo Não, mas você vai Condominial. falar coisas legais? É legal isso. Não, então calma aí, cara. Olha essa pergunta que eu vou fazer pra Ah, elas. então tá bom. Olha a pergunta que eu vou fazer pra elas agora. E agora eu queria saber de vocês qual foram as melhores entrevistas que vocês tiveram. Que aí você também conta o caso Sim. legal. Eu vou falar que. Aí eu falei de novo, a percepção. A melhor pra mim foi sobre o Setembro Amarelo. Caramba! A mais difícil pra Roberta foi a mais fácil pra mim. E eu vou falar por quê? Porque eu sou uma síndica que eu falo muito disso. Eu sei que tá cansativo falar de gestão humanizada, de pessoas trabalhando pra pessoas. Mas eu vivo isso todos os dias. E eu tenho cases em cima de cases do que é uma prática humanizada em condomínios de verdade. E eu tava ali com um professor de psicologia que tem N outras profissões também. Mas a gente estava ali falando sobre um assunto muito delicado, que a gente escolhe um mês no ano para falar, que é sobre saúde mental, que é sobre a prevenção de suicídios. E é uma dor que é uma das dores que eu já vivi muitas vezes na minha vida. Eu falei no episódio do Franco, eu não vou contar a história aqui, mas eu tive uma overdose na adolescência. Eu poderia não estar aqui. Eu poderia não ser a Larissa que impacta a vida de muitas pessoas hoje, mas eu tive uma segunda chance. Então, por que eu vou esconder isso? E não é sobre ganhar like, porque tem tanta coisa que a gente faz no off que a gente não precisa postar na rede social. A Bíblia fala isso, né? O que uma mão dá, a outra esconde. Ela não precisa propagar isso. Então, foi um episódio que a gente pôde falar de maneira feijão com arroz, de maneira objetiva, as dores que a gente vivencia. O pessoal olha assim, nossa, a Larissa tá sempre rindo, a Larissa tá sempre feliz, a Larissa é simpática. Ou tem o outro lado, nossa, a Larissa é metida, né? A Larissa... Antissocial. Mas a Larissa já passou tanta coisa. E é bom que você saiba que o outro enfrentou essa fase, né? uma dor e que ele achou uma maneira de sair daquilo, que ele usa isso como ferramenta para ajudar. Porque eu falei antes, às vezes a gente aprende com a nossa dor, mas por que a gente não pode aprender com a dor do outro? Para não precisar. E pode ser uma passar por inspiração, né? De repente alguém tá passando por um momento muito delicado e fala, poxa, aquela menina que eu acho alegre, super comunicativa, a garota prodígio do mercado condominial, ela lá atrás passou por um episódio parecido que eu tô passando. E passou. E tudo passa. Passou e passou. E tudo passa. Larissa, eu vou te fazer um convite. Faça um convite. Eu só gravei 2 episódios até hoje disso, dentro da W Foster, que é chamado 1 a 1. Quando eu sento de frente com uma pessoa e a gente conversa sobre um assunto específico e a pessoa faz 3 perguntas para mim, eu faço 3 para a pessoa, isso demora no máximo 8 minutos. Eu quero sentar com você para que você conte a sua história e eu conte a minha. Sim. Eu também tenho uma história para contar para você. Pra você. Eu digo sim Eu pra também você. tenho uma história para contar. Então O vamos Marcelo sabe um pouco da minha história e eu acho que tanto a sua história, o seu ponto de vista e o que aconteceu com você e o que aconteceu comigo foram histórias de superação e que eu acho que vai ajudar muita gente. Vamos. Sim. Eu te digo sim. O Marcelo sabe da minha história. A Roberta sabe da minha. E complicado, eu né? evito de contar, mas eu acho que vale a pena Vale ser a pena, contada Mas também. tem uma hora que você tem que contar, Tem que contar e porque botar pra fora. aquilo que mais te machucou, eu falo muito isso nas minhas mentorias, né? Eu tenho mentoria para mulheres, há 15 anos eu faço mentoria para mulheres, então muitas, às vezes, vêm com uma dor muito profunda. E eu falo, quando você se curar dessa dor, você vai ajudar milhões de pessoas através dela. Então é onde está a sua maior dor que está o seu maior tesouro, às vezes. É verdade. E eu digo assim, 99% das vezes. Hoje eu tô no mercado condominial, mas assim, eu fui mentora de mulheres, assim, grupos enormes, e muitas mulheres em depressão passaram por mim. E as minhas dores ajudaram muito essas mulheres. Legal. Eu vim para Franco, né, num movimento, a Franco cresceu e a gente precisava fazer todo um trabalho de reposicionamento da Franco. Então, eu estava cuidando de vários negócios e vim cuidar do meu próprio negócio e falei, vou ficar 2 anos. E eu encontrei no mercado condominial também um caminho E um propósito. dessa água encontrar ali para eu continuar nesse mercado. Entendi. Então, eu fluo Engraçado aqui assim, o dentro que você também. está falando, é assim, eu como síndico, né, a gente sabe como é o dia a dia nosso
dessa área de sindicatura. E como as Às pessoas vezes são tenso. cruéis. Quantas São cruéis. dores as pessoas têm, Eu acho que a né? palavra certa é isso. As pessoas são cruéis. Você acerta 99 vezes. Mas quando você erra em um, ele utiliza o teu ponto fraco para te atacar. Exatamente. Eles E não por querem- isso eles que não o querem síndico saber. tem que ter muita inteligência emocional. Ele tem que ter muita administração das emoções. Sim. Por quê? O síndico, ele nunca vai ser telhado. Sim. Quer dizer, ele nunca vai ser pedra. Não, ele sempre é telhado de Ele vidro vai e ser vidro telhado. fino. E assim, 3 você pode milímetros. fazer tudo certo. Vai ter alguém Sempre. que tá com algum problema ou que não concorda Basta dar uma com você. notificação que você já arruma o inimigo. Exatamente. Não precisa de muita então, coisa. assim, você não vai agradar todo mundo. Mas sabe o Entenda que eu isso. falo? Mas dentro desse nosso mundo da sindicatura, assim, nossa parte é cruel. Mas as amizades que nós criamos, Eu que nós concordo. temos dentro do mundo condominial, que às vezes as pessoas São pensam incríveis. assim, cara, são inimigos, nada. A gente brinca. Teve agora, até comentei, acho que contigo quando a gente saiu pra gente jantar, que eu falei o seguinte, falei, cara, eu perdi um condomínio no Leblon para um amigo. No dia seguinte, eu falei, cara, parabéns. E eu falei, ué, Marcelo, participou? Participei. Como foi online? Ele não sabia que eu tinha participado. E eu perguntei, quem ganhou? Quem ganhou foi a CSP, que é o seu síndico profissional do Wesley, que é um amigo que eu tenho. Sim. E assim, empresa top do mercado, é um cara que eu respeito pra caramba. Eu falei, cara, parabéns, eu fico feliz porque foi você, porque poderia ter caído na mão do Pois picareta. é o que eu falo. Eu fico feliz quando a Perdi é uma empresa séria. Sim. Pô, maravilhoso. Outro dia mesmo, o Alexandre me ligou e falou... Pô, Marcelo não me atende, que não sei o quê. Eu falei, pô, tá me ligando, o que aconteceu? É muita obra. Pô, eu tô sabendo que vocês estão no condomínio ali, cara, mas ó, eu já quero ver ali, não sei o quê, eu não quero concorrer com vocês não, hein, brincando. E aí a gente ganhou, no dia seguinte ele parabenizou, e é isso. Ele falou, pô, que legal que você ganhou, porque tinha umas outras duas ali que não eram bacanas E pra posso ser aquele sincero, tipo de obra. eu acho que tinha que ser o contrário. Se vocês falassem assim, o mundo condominial, ele tem uma concorrência selvagem, a gente tá falando de capitalismo, tá falando de Sim. dinheiro. Eu falo assim, pô, beleza, cada um tá disputando pelo seu pão. E tá tudo bem. Tá tudo bem, faz parte. Você está desviando o assunto do podcast de hoje. Não, vamos voltar. Aliada, levou aliada. Brigou. Mas, Ela ainda não contou qual a empresa que ela mais gostou. vai de- falar, mas vou voltar. Só pra terminar. Vai pensando. Já Só sei, que pra hoje, mim é- é o contrário. As pessoas que tinham que estar apoiando a gestão e falar o seguinte, cara, Larissa, parabéns, você está fazendo isso certo, mas você está errando nisso. Dá uma olhadinha nessa área que você está errando, porque você está sendo 99%, mas poderia ser 100%. De repente, um toque que de repente ela não está vendo, mudaria a gestão do condomínio, que é o ambiente dele, onde ele mora, onde está tendo a valorização patrimonial. Mas não, parece que é guerra. Parece assim, não, a síndrome do pequeno poder. Eles desumanizam o É verdade. síndico. O síndico não tem sentimento, então eu posso falar o que fala eu quiser. Eu for. posso E fazer grupo o que de eu WhatsApp. quiser com Vamos ele. voltar agora pro podcast. Foi a piada do E desabafo. aí, qual a sua impressão? Então, eu não sei se a Larissa, eu acho que vai concordar comigo desse meu ponto de vista. Eu gostei muito de fazer o podcast com o Junqueira. Ontem acho que... Primeiro que ele é um super colega, assim, a gente já teve várias vezes junto em painéis, né? O Marcelo com ele, principalmente na OAB. Sim. O Marcelo faz muitas palestras na OAB. E o Junqueira, assim, ele deu um feedback pra Sabe gente, quem é? foi muito divertido. É. E quando eu falo que foi muito legal fazer com ele, foi pelo feedback que ele deu. Porque ele Sim. falou assim, cara, eu já participei de um monte de podcast. É. Como é bom estar aqui com vocês. Então, a gente... Sim, eu senti ali dever cumprido. Sim. Porque uma coisa é a pessoa que vem toda feliz, porque é a primeira vez que está fazendo um podcast, está se Sim. realizando. E hoje, quando e sai dali, fala, gostou eu muito. amei. E outra coisa é um cara que já foi em todos os podcasts, que vira e fala assim, pô, que legal a conexão de vocês. Que legal que tá aqui. Parece que foi, sei lá, 10 minutos de conversa de tão bacana que foi. Então, Junqueira, ó, um beijo no seu coração. Só para as pessoas Nós entenderem que é o Junqueira, Ele é sumidade. é uma sumidade no mundo condominial. Ele foi meu professor Olha. dentro do Secov, dessa área de direito. Ele que responde pela BAD toda a parte jurídica. Sim. Qualquer relatório que vocês pedirem para qualquer administradora, jurídico, embasamento, quem faz é o Junqueira. Né? Tem uma empresa também de parte jurídica, eu acho que é a JC. A esposa dele é síndica É síndica profissional. né? Então, assim, a gente está falando de qualquer pessoa. A gente está falando de uma pessoa que não tem, é uma que tem um pessoa gabarito. que não faz Sim. só nível Rio de Janeiro, Sim. né? Ele faz nível Brasil, ele vai palestrar em vários eventos. Então, assim, Correto.
Pra mim foi uma honra ter esse feedback. Eu acho que pra você também, Sim, né, não, Lari? Foi incrível. eu sou fã absurda dele desde sempre. Eu fui aluna dele também. A gente brincou, E os falou bonecos dos dele? pombos dele, E os dos bonecos bonecos, dele? Pombos. da esposa dele. A gente tem com essa coisa em conteúdo. comum. É muito legal. A gente cria pombo, mas a gente não cria pombo tipo aviário, não. A gente teve a oportunidade de adotar um pombo e a gente cuida do pombo, coitadinho. Não, Foi e muito você legal. sabe dos bonecos que ele tem? Mais de 50 mil Sim. bonecos Sim. espalhados na casa dele. Eu fico olhando lá, o cara todo dia vai fazer uma sessão de foto, uma filmagem, Cara, é muito informando os legal. bonecos da Marvel. Eu fico aí, São cara, as maneiro. joias E é um dele. lado dele, que assim, ao Que mesmo quase tempo poucos- que ele é uma enciclopédia ambulante, jurídico. ele é um cara super Humano. um cara que é super, assim, de uma humildade. A gente chamou também assim, fazer o podcast, absurdo. o cara assim, Acessível sem pestanejar, demais. É cara. absurdo, E absurdo. você, Marcelo? Qual que você mais gostou? Então, assim, eu vou falar o episódio que me deixou, que eu achei mais legal, pela pessoa que a gente trouxe, né? Não que as outras não sejam, mas foi o Dr. João Branco, que é o pai da Jojo Todinho. Sim, que é o- legal. Que Você criou. me falou desse episódio, eu não assisti ainda. Então, assim, mas eu vou achei assistir. maneiro porque uns dias atrás eu estava vendo ele e a esposa dele fazendo em troca de casais na Bandeirante. Era um programa que tinha, que a Aham, esposa que ia, trocava. troca de casais. E eu estava aqui conversando com o cara, e o cara é uma sumidade. O cara, pô, conversando com ele. Para mim, aqui foi o que me deixou, eu achei melhor. Mas o que me deixou, assim, quando eu falei, cara, a gente tá. O Olá Mundo Condominial tá indo longe. Foi quando a gente fez a entrevista para falar do evento do Secovia Bad com o Dr. Francisco Laudes, Esse eu assisti. que é o diretor da Bad, e o O Fernando nível Canato. foi aqui, né? E do foi ao Secov. vivo. Ah, E é ao verdade. vivo. Eu Então, vi assim, gravado cara, eu falei, depois, cara, né? isso aqui, terça-feira, quinta-feira vai ter um evento E lá. esse foi ao vivo e a gente, na verdade, só fechamos a agenda num sábado, então a gente não teve tempo de divulgar. Aham. Foi o nosso único episódio ao vivo E até como hoje. é que foi a experiência de fazer ao vivo? A gente nunca fez, né? A gente Não. quer fazer o... A gente sempre promete. Eu vou dizer pra você. A gente tá chegando no episódio 50. É. E Só a comecei gente- com o meu telefone tocando. Já começou a ser ao Nunca vivo. tocou na minha vida, eu nunca deixei Nesse de ligar dia na tocou. minha vida. Nesse dia, meu telefone tocou na hora que Tocou, começou. tocou. Mas foi um bom presságio. É. Foi. Não, mas eu assim, sabe o que a gente achou muito maneiro? Que teve uma hora que o Wesley começou a abrir as perguntas, os comentários, Isso e as pessoas é muito começaram. legal. Não, e assim, não parava de ter pergunta. Nós tivemos, acho que foram 47 perguntas que eu Ao ia vivo? fazendo ao vivo e Ah, ia é fazendo muito para as legal. pessoas. É. E aí, ó, veio mais uma pergunta aqui de tal pessoa, e aí as pessoas começaram a perguntar, e aí ele respondia, a pessoa fazia uma tréplica, e eles respondiam, e a gente discutia Virou sobre um isso. diálogo É, até. Virou, eu virou, tenho virou. muita experiência com live. Agora, eu No podcast. já fiz um podcast Sim. ao vivo, sim. Mentira. Fiz É. sim na época da escola que eu tinha de negócio, eu já fiz. Mas era uma outra pegada, né? Era meio que eu respondendo questões dos alunos. Mas live eu fiz Cara, assim, muitas. faça. Mas É o muito podcast maneiro. a gente precisa fazer, né, live? Muito maneiro. Faça. Que aí É é, muito o legal nosso pra convidado ele. que vai responder. Foi É o muito nosso legal, convidado muito que vai legal. responder, É. né? É isso. Foi Não, muito mas legal. assim, a única coisa que muda é que as pessoas de casa não sabem que a gente praticamente não corta nada do programa. Igual a gente. É. Ele vai praticamente No- só as pontas, né? O que a gente faz é a edição de câmera para poder cortar para um lado ou para o outro, mas que o conteúdo é praticamente integral, né? E nesse dia, a única coisa que mudava é que o momento que a gente ia perguntar, a gente tinha convicção de que a pessoa saberia responder Entendi. aquilo. Então nós fizemos com eles porque não teriam como eles não saberem. Não tem como. Eles vivem isso, Vi- né? E aí Há a gente falou muito assim, ó, tempo. hoje não tem risco de trava, Sim. não tem risco de nada. Eu até brinquei pro Marcelo, falei assim, Marcelo, não trava não, que hoje está sendo exibido até no Japão. Aí o Marcelo deu uma travada antes de começar, assim, porque Japão era muito longe muito pra longe, ele, ficou foi, nervoso e tal. Mas assim, no geral, foi muito emocionante de ver a conexão do público com a gente ali ao vivo. Legal. Isso foi legal. É um carinho, É. né? Porque são aquelas pessoas que já assistem e têm um momento pra falar Sim. com vocês também, né? É, E isso, não, elogiaram a Eu gente. acho que não é só elogiaram. isso, né? Assim, eu sempre não sei, né? Se vocês chamejam percepção que é minha. São 2 eventos que eu já está agendado, eu já deixo guardado no meu calendário anual, que é a Bad Secov, o evento Encontro de Síndicos, né? E o Copacabana Palace, Aham. tá? Não menosprezando os outros eventos, mas 2 que eu faço, que é da São os Gilmelo. maiores daqui do Rio, Assim, né? que foi o primeiro que eu participei. Foi até o último programa, até falei isso, que eu comecei em 2019.
ir no Eu acho evento que do foi Copacabana um dos primeiros Palace. dela, né? Foi o primeiro ou o 2018, segundo? 19, Então acho que assim. 2019 foi o segundo. Cara, assim, eu não conhecia. Eu já era síndico, mas eu não sabia que era o mundo condominial. Aí eu olhei e falei, cara, que maneiro, porque no Copacabana Palace eu me deslumbrei. Eu falei, pô, cara, maneiro. Então virou meu. Pra mim é o mais charmoso, Sim. né? E é um esse Labate glamour, né, Secobre. gente? Todo mundo quer conhecer o COP. É. Tem muito carioca que não conhece. Eu sou antissocial, né, A Marcelo? gente Você é falou... muito antissocial. Eu tô em nenhum né, evento. gente? Social. A Eu tô em gente nenhum falou evento. Gente, de no charme. próximo evento grande que tiver, eu vou te ligar e vou lá Tá em bom. Campo Grande te buscar. Combinado. Olha, Ah, para! a gente falou de charme e eu quero Sim. dar um depoimento aqui, porque a gente às vezes registra coisas negativas e não para registrar coisas que são boas, Sim. né? E eu acho que vale a pena a gente registrar. E um depoimento meu aqui Sim. pra você, Marcelo, é que quando eu vi a foto do Síndicos Awards a primeira vez, assim, vocês tiveram um segundo evento esse ano. Isso. Mas quando eu vi a foto do primeiro evento, eu não tinha muitas conexões com o mercado. Sim. Eu ia de convidada nesses eventos que às vezes eu comprava ingresso para estar, Aham. porque eu não tinha conexões, não sabia o que era ingresso VIP, Ela que foi nada com minha disso. síndica esse É. ano, maravilhosa. Eu falei pra Foi, ele. né? Verdade. E eu falei assim, caramba, eu quero um dia estar num Tá de evento gala. desse. Engraçado que o primeiro já teve uma grande divulgação. Repercussão, né? Assim, e eu vou falar, a gente é até porque é comentou. fora da curva, né? O que vocês fazem é muito fora do, Então, do mas comum dentro do mercado Agora, eu vou condominial. abrir meu coração aqui, né? Como a Larissa falou, a Larissa estava 1 ano, né? E o crescimento dela. É exponencial. É Mas só absurdo. que, imagina a gente que tinha ali, naquele momento, uns 6, 7 anos de mercado, mas no mercado profissional mesmo, a gente tinha 2, 3 anos. Imagina a gente fazer um evento daquele que não custa barato, Não custa. que a gente precisava de empresas que confiassem na gente. Porque também o primeiro até foi um pouco mais caro, a gente reduziu bastante. Mas por que as empresas iriam para um Síndicos Awards? Qual o interesse delas? Eu não sabia quem era a chamar, entre aspas. A gente nem anunciou que o evento estava sendo feito por nós. Teve até um amigo que falou assim, Marcelo, você que vai fazer esse evento? Eu falei assim, vou. Você tem condição de fazer esse loucura, que evento? O loucura. cara veio perguntar para mim, um amigo meu. Eu falei, cara... Não, tranquilo. eu gosto da história do cara que te ligou, falou assim, ligou pra ele porque tinha um telefone e falou assim, não, você não sabe, mas eu vou participar porque eu conheço o Marcelo da Chamar. E aí o Marcelo tá falando com ele. Muito bom. E amigo de vocês, tá? A gente falou dele ontem. Da gente. É, falou outro dele folclórico. ontem. É outro folclórico. Ah, tá. É outro Eu folclórico. acho que eu sei quem É outro. É esse mesmo. Mas Esse vamos vai lá. ser para outro episódio. Não é- Nomes são para outro não- episódio. isso, folclórico. A gente vai não temos colocar a um advogado possibilidade, na mas- mesa também. Pra saber o que pode e o que gente. não pode. Ai, gente. O que não vai me na comprometa, ata e o hein? que Lembrei não agora, vai. Marcelo, É. eu vou num evento. Vai. Em julho do ano que vem tem um evento que eu tenho que ir. Esse evento é bom, tá? Esse evento Não posso abrir agora. Ai, meu mas eu e Deus. Marcelo vamos desenvolver um evento. Não, eu quero ver você ir no evento que vai ter no carnaval. Calma, Bloco do síndico! Esse é onde? Olha, eu sou a pessoa Você mais viu? carnavalesca Olha, do mundo. Deixa eu falar um Samba negócio. que é beleza. No Copacabana Palace, a gente É. competiu nada mais, nada menos com o Tandy. Porque a Dil, ela foi ousada. Ela falou, Sim. Roberto, olha só, não cabe todo mundo pra assistir o Tandy. Eu sei que fica uma galera lá, tomando uma cervejinha, contemplando a varanda. A varanda é sua, se vira. Aí eu falei, gente, eu tenho Ou uma foi escola... o maior acerto ou o maior erro dela. Eu A gente tenho ainda não uma sabe. escola de percussão. Eu toco no carnaval. Legal. E aí eu falei, Dil, eu vou levar a escola de percussão lá e a gente vai fazer o bloco do síndico. Ela falou, isso é uma questão sua, se vira lá. É. E no final, deu super certo. Tinha até, sabe quem tava lá? É. Odete Reutemann. Você não viu a Não Odete vi a Reutemann? Odete Reutemann lá. Gente, eu levei o meu mestre de bateria, Ah. um dos puxadores da Unido da Tijuca, Marcelo tava na primeira, É. eu no Não, chocalho. eu vi. O Marcelo e você eu vi. Agora não vi. A minha galera Ah. lá tava tocando e dançando também. Sim. Gente, o Bloco do Síndico já é uma realidade. A gente vai fazer um ensaio, a partir de janeiro, um ensaio. Imagina o seguinte, gente. O síndico, ele vive num estresse. É. Imagina ele ter um tempo Descompressão. ali pra ficar batucando pra ser feliz. E poder sair no carnaval e falar das pautas condominiais. Olha, você que é um cara Maneiro. totalmente focado. Você vai estar com samba no pé, tá? É. E sabe o que eu vou fazer? Eu ainda não fechei a boca desde Isso que você é começou. inédito. Mas
Mas tem blusa, tem patrocinador, isso já existe. Não, tudo bem, mas eu tô me A gente tem um imaginando vídeo isso. institucional. Eu tô Imagina imaginando o stage Ele vai sair avatar. na frente da bateria. Vai ser o rei da bateria. Aí Olha, eu vou te ouve. falar uma coisa, deixa eu só interromper você. Eu sou apaixonado pelo carnaval, por escola Jura de mesmo? samba. É- de verdade. É sério? Mas eu não boto o pé na rua no carnaval. Não, mas no bloco do síndico você vai ter que ir. Tá bom. Você vai ter que ir. Ó, tem compromisso em Até- imagem, até ó. o- Imagina, rindo. gente, a gente poder confraternizar e assim, sério mesmo, Sim. o carnaval é uma janela de oportunidade. Ele E- tá e- impressionado. E falando Ele agora ele de já está se vendo. publicidade. Ele já está se vendo. E agora falando É. de publicidade, eu não tô falando de publicidade na Já minha até marca, falou, é já até óbvio abriu que a isso luz. de alguma forma impacta, porque é o Franco Conecta que tá fazendo. Legal. Né? É uma oportunidade de trazer visibilidade para o nosso Legal, mercado, legal. que é gigante. E o carnaval, ele é uma janela de comunicação. E querendo ou não, nós temos um prefeito que gosta muito Olha, do mas carnaval. eu acho, E tem que ser esse de ano verdade que vem. agora, tirando a brincadeira, eu realmente não sou muito de carnaval, mas gosto do carnaval, mas não gosto de ir pra rua e tal. Mas é uma baita de uma ideia. Eu acho que muito se legal. conseguir ter uma aderência legal, vai ser crescente e vai ter um perfil E muito eu quero legal. um samba que fale o quê? É. Das tretas do condomínio. Vocês vão ter que me ajudar. A fazer o A samba? parte de engenharia eu vou. Fazer o samba eu consigo te ajudar. Não, as tretas do condomínio. Então, eu consigo fazer a letra do samba junto. Ai, Bora. meu Deus. Então, olha só. Vamos fazer uma comissão do samba. Vai fazer um enredo. Vamos montar um enredo. Marcelo, É. pega uns nomes de advogados. Sim. Ainda bem que eu conheço Ó, bastante. de novo, a Ruda Pinto apareceu na Isso é hora. uma premonição. É uma Arruda! premonição. Arruda! Ó, Júlio, né, Júlio? Júlio, Júlio. Promete. promete. E eu vou dizer pra você, eu sei que você vai falar, mas ontem eu tava conversando com a Larissa no carro. Tu contou? Não contei. Ah, eu não tá. contei. Eu já ia ficar Eu não assim, só contei. eu que não sei, vai ter Mas que ela contar falou agora. pra mim ontem, ela falou, Marcelo, eu fui para um evento, uma imersão em Santa Catarina. Não, absurdo. Eu falei assim, eu paguei pelo um... Absurdo. Ela falou que eram vários pacotes. Sim, mas eles têm um dia de 2 imersões, que As é um imersões. valor premium, né? E tinha uma que eu paguei R$1.500, não foi o valor, mais ou menos, que você Sim, pagou, sim. fora. Mas por que eu fui lá? Aí eu falei assim, mas o que te levou a ir lá? Ela me explicou. Exatamente. Ou no motivo pelo qual a gente vai fazer. Exatamente, é o motivo que a gente vai Então fazer. já podem, eu não sei o que é, mas já podem contar comigo. É. E já podem Eu vou, contar comigo eu vou falar também, pra gente. vocês, eu não sou muito chegado a evento, porque eu realmente não parece, mas eu sou um pouquinho antissocial mesmo. Mas assim, é da minha natureza. Todos os gênios são É. assim. Não, eu não sei. Eu não sou gênio, então também não sou antissocial, então não sei. Mas vamos lá. Não, ele é professor de matemática, como é que é? Repete. Educação física, matemática, Educação engenharia, física, pós-graduado em educação física, matemática, engenharia e mestrado em engenharia. Ah, meu querido. É Então, um ó, gênio, palmas pra cara. você, Vamos aí, gênio. Gênio. Não. Mas olha só, não é isso não. Só que a imersão que nós vamos desenvolver aqui no Rio de Janeiro, o empresário que ele não participar, Tá perdendo. Tá perdendo. Que não vai ser só para o mundo condominial. Lógico. A gente vai fazer para o ramo empresarial. Muito bom. assim, com viés, um dia vai ser o viés mais condominial e o outro empresarial aberto para o empresário. Mas, Aí por isso vai ter os 2 dias também. mas Seria vão ser assim. dois Eu dias. adoro isso, gente. Almoço, Pensa numa coisa que eu amo. Evento. almoço gratuito nos 2 dias num baita restaurante do Rio de Janeiro. Rodada de negócios. Um monte de coisa que a Muito gente já top. está há alguns meses desenvolvendo isso já. E já contratando os palestrantes, que tem que contratar com quase um ano de E eu antecedência. vou te Sim. falar uma coisa. A gente tem aqui eventos no Rio. São bons, eu gosto. A gente está sempre se conectando com pessoas. Mas a gente cria experiências no Rio que já estão... A gente já se esgotou. A Já. gente está falando das mesmas coisas, com as mesmas pessoas. Sim. E por que eu falei desse evento de Santa Catarina? Porque o Rio de Janeiro não tem conteúdo, não tem pessoas Gente, boas? vocês não têm Não, noção. Eu encontrei mas um mentor meu lá. porque o que acontece? A gente precisa sair da caixa. Da bolha. E o Rio de Janeiro não está saindo da caixa. Então, quando vocês trazem isso para o mercado, Não, e eu vou dizer pra você, a experiência. vai ter gente do Marcelo, Brasil todo é vindo pro Rio de absurdo. Janeiro. Porque eu estava nesse evento, nesse mesmo evento, a gente fez toda a experiência juntas. A gente teve aula com o Cláudio, que falou da Disney, dos detalhes ali, entendeu? A experiência da Disney, como a gente traz isso para o nosso negócio. Um mentor meu, que eu paguei uma fortuna numa mentoria dele, ele estava no palco desse evento. E não tinha uma galera sentada, porque as pessoas nem conhecem ele. Pois é. Então, assim, a gente vive tão numa bolha que quando o cara entrou no palco, o cara é uma sumidade. O cara que fala de... Hoje ele tá falando muito de IA, né? Mas ele é um cara que fala de posicionamento.
É assim, não tinha gente sentada na plateia. Para você ter uma ideia, Larissa vai entender o que eu quero dizer agora. Já que você foi no evento, só vou abrir uma coisa só. A palestra mais barata que nós estamos contratando custa mais de 100 mil. Acredito. Mais barata. O que eu falei do Superti, quanto é que era a palestra E dele? o que não a era gente... menos do que 60 mil reais E na o palestra que a gente está fazendo realmente vai ter o poder, se as pessoas realmente se interessarem, vai ter o poder de transformar o mundo empresarial do Rio de Janeiro no mesmo patamar do que o de São Paulo, As de outras pessoas cidades. vão se interessar, Sim. mas vão ser pessoas seletivas, sabe por quê? Porque tem muita gente que não quer conteúdo, quer diversão, É oba-oba. quer... É. Isso é para quem quer experiência, é para quem quer ter noção do futuro, para agregar. Então vocês vão se conectar com pessoas incríveis e vão ter uma adesão. Mas vocês não vão ter uma adesão de massa, vocês vão ter uma adesão seletiva. Por isso que vai ser seletivo. Mas Tanto para que isso... o ingresso que a gente pagou era muito seletivo. Era para 80 pessoas. Foi um evento de 3.300 pessoas, onde a imersão... 80 pessoas compraram essa imersão. Então escuta que absurdo. O nosso vai ser só para 200 pessoas. E não tem outro tipo de ingresso. Só 200 pessoas, 200 empresários que queiram realmente vão participar desse E sabe o evento. que eu falei com o Ashley? Eu falei assim, ó, eu acho que vai ter mais gente fora do Rio do que... Assim, e isso eu fico triste por falar isso. Eu Infelizmente, já a quero nossa conversar cultura. com vocês sobre isso. Eu fico mais... Eu vou ficar... Eu falo com ele que assim, o que eu tô muito triste, que vai ser assim, uma coisa incrível, mas eu tenho certeza que vai vir muita gente de São Paulo, vai vir gente do Sul e a gente do Rio de Janeiro, porque as empresas, desculpa a palavra, despreparadas, não tem, pega um nome de renome no mercado, às vezes a gente fala Nem assim, sabe quem é. ah, vamos falar do Érico Rocha, vamos falar de nomes de cara do Thiago... Gente, o Pedro Superti Thiago estava no Negro. palco. Negro. Cara, se você falar isso pro cara empresarial, me Quem fala é? um cara que é Que não empresário, que conhece. você não conhece, os caras que falam de economia, os caras que tem falam... como. O outro, Flávio Augusto. Vão saber Não tem quem é como. a esposa dele porque tá no Instagram de fofoca. Sim, exatamente. São nomes aí, doideira, que as pessoas não sabem o mundo condominial. Né? Conrado Adolfo, que é o mentor de todos os mentores. Você fala o nome dele no meio condominial, Sim. ninguém nunca nem ouviu falar. Falei, gente, não tem como. Ele que é o mentor de todos esses mentores. Ele que E a começou esse experiência processo. que nós pretendemos desenvolver, que é o que a gente está contratando tudinho, cada detalhe, cada minúcia da experiência que a pessoa vai ter, é para a pessoa sair do evento falando assim, ó, o que nós tivemos aqui, nós nunca vivenciamos nem fora daqui. E aí eu já dou uma dica. E aí você não pode ter um Olha, eu ingresso já dou uma gratuito dica. para Já esse tipo vamos de fazer evento. aqui Não, já. Você quer Aham. nivelar. Vai ser nivelado por alto. É A gente, isso. por isso que a gente vai fazer para 200 pessoas. Mais E ninguém. outra coisa, tem um mastermind depois. Com essas pessoas que olham para isso e falam, eu quero investir em conhecimento, eu quero estar perto das pessoas que querem crescer, Sim. eu quero crescer junto. Correto. Então, assim, a gente está ansioso, né? Então, eu vou em outros eventos, sim, você vai me convidar, eu vou, mas nesse evento... Inclusive no nosso, que ainda vai acontecer esse ano. Ah, é? Aonde vai ser? A gente ainda vai divulgar. Dá. Porque Esse ano ainda. Achei é que você fosse isso. trazer agora pra gente não, poder a gente saber. não vai trazer, porque assim, A gente está dependendo de uma agenda só, Entendi. de uma pessoa. Não A gente lembra que tá sendo gravado ainda, né? Porque a E gente tá tendo um você- papo tão pessoal já. verdade. Que e a gente... vocês vão estar lá, e vocês vão estar lá. Com porque certeza. É importante a gente se conectar independente Muito de importante. É o qualquer primeiro coisa. evento do ano que eu vou, hein? É o de vocês. Caraca, Não é muito acredito. top. Primeiro do ano é que eu muito vou. top. Por que você não foi no Copa Eu não- visitar o meu stand? É porque, na verdade... Como que eu vou explicar? A parte do antissocial é um pouquinho verdade. E a minha rotina de trabalho tem sido uma rotina cada vez mais desgastante ao ponto de quando chega em dias de evento assim, eu até me programo para ir, Marcelo fala assim, ó, vamos hoje? É que obra Eu falo é assim, fogo, ó, né? vamos. E aí, o mundo tá de cabeça para baixo, e cliente perguntando se eu vou visitar Aí e você não consegue se conectar. eu não consigo eu te falar assim, ó, eu vou entendo. abandonar tudo isso aqui que eu tô fazendo para ir lá num evento. Eu te entendo. Então, assim, não é o meu foco. É a cabeça do Marcelo, é um pouco É, essa. é, né? e Mas ele acho que é acaba de engenheiro, indo né? porque eu tenho também esse olhar que ele precisa ser a cara Mas do vocês são negócio. duas pessoas que estão ali integradas Sim, dentro da empresa. sim. No meu E caso, hoje, eu não assim, a tenho esse gente segundo viés que tá conseguiu- ali, entendeu? Abraça esse problema pra mim enquanto eu vou nesse. Então, no próximo a gente Sim. tenta ir junto, a não. Eu gente sou... conseguiu, assim, dentro dos condomínios, a gente tem as nossas equipes que acabam dando muito suporte ali, né? Mas a cabeça do Marcelo também fica É, no evento que a gente foi do Outubro Rosa, né? Da Ana.
Eu falei, não, você vai... A Ana, não, Roberto, você vai pro palco. Aí chegou o Marcelo, eu falei, não, Marcelo que vai pro palco. Falar de engenharia não pode ser eu. Eu sei falar do dia a dia da empresa ali de engenharia, sei. Mas o especialista é ele, não faz nenhum sentido. As pessoas de vez dizem, a cara da Franco Vieira é você. Eu falei, não sou eu. Eu sou a pessoa que... Eu posso ser até uma relações públicas. Mas a cara da Franco Vieira é a pessoa especializada ali que responde pelas obras. Eu tenho uma pergunta a fazer sobre podcast, mas eu quero que você conclua. Conclui. Já concluiu? Eu acho que é isso. Então deixa eu te falar uma coisa. Para vocês duas. Até hoje, existem desafios de lançar um podcast. Para nós, aqui não foi nem de lançar. Foi de construir o espaço, né, Marcelo? Sim. Porque aqui a gente construiu o espaço nas próprias mãos. Então, foram madrugadas Trabalhando. montando, comprando cada câmera, Vocês cada são equipamento. donos de um espaço, de um estúdio. Mas assim, para vocês, qual foi o maior obstáculo para vocês começarem a gravar, ou qual ainda é o maior obstáculo no dia a dia para vocês? Vocês conseguem enxergar O isso? tempo. Eu tenho um. Você tem? Eu tenho um. Não sei se você sabe desse obstáculo para mim. Mas o maior obstáculo de gravar um podcast, não só pela gravação do podcast, mas gravar um podcast com a Roberta, foi: será que eu vou ter maturidade para que, quando as pessoas julgarem que a Larissa está no Franco Conecta com a Roberta da Franco Vieira, não vão depois falar: a Larissa só contrata a Franco, a Larissa não pode trabalhar com a Franco, ou a Larissa só trabalha com a Franco? Será que isso vai ser prejudicial para a Dharma no mercado ou não? Então, isso foi... o meu sim para ela foi imediato, mas foi uma preocupação para mim. Sim. E aí eu parei e falei, não, quem conhece a profissional Larissa, quem conhece a empresa Dharma, vai saber que quando eu tiver que trabalhar com a Franco, eu vou trabalhar. Sim. E quando eu tiver que trabalhar com concorrentes da Franco, a Roberta vai entender e tá tudo bem. Sim. Então, para mim, isso foi uma barreira. Não uma barreira, mas foi uma preocupação no início que eu venci fácil, mas que eu pensei. Eu senti isso no início, aí chegou um momento que a Larissa, eu vou falar sobre isso. E quando você fala, você cura, né? E aí você também mata objeções. E eu acho que você falou super bem. Quando você fala desse assunto, você fala super bem. Eu não sei se vocês tiveram esse mesmo problema. Tiveram, né? Essa questão. Porque, assim, o mundo condominial, ele é muito injusto com o síndico. O mundo condominial não é injusto. As pessoas do mundo condominial são injustas. E assim, existe uma cultura que não é muito cultura de que o síndico está levando alguma vantagem. Vamos falar a verdade aberta aqui, porque... A gente sabe que isso acontece. Só tem adulto na mesa e adulto assistindo, exatamente, né? Então não dá pra falar. Então, assim, não é sobre levar vantagem ou não. Eu acho que você tem que ter empresas de confiança. Eu tenho certeza que você confia no Wesley e você confia na Franco também. E, confio de repente... no Wagner da Alfa. Da Alfa, exatamente. Sim. Então, assim... Em algum momento, alguma vai ganhar, porque você vai botar empresas que você vai levar empresas que você confia e nada impede dos moradores levarem outras empresas também para concorrer. E sabe o que eu gosto de falar também? É o seguinte, as empresas, todas as empresas, a gente falou também isso esses dias agora, todas as empresas que eu coloco dentro do condomínio, eu conheço o dono. Quando eu vou resolver, eu não resolvo, não tenho nada com o gerente, com o atendente, com o assessor, não. E a pior coisa para você é fazer uma obra e você ter um monte de problema. No pós-obra, e você não sabe com quem falar, resolver. Como contexto a história o que eu falo, obra sempre vai ter problema. Sim. Você concorda comigo, né? Sim, obra sempre vai ter problema? Então, quem virar aqui e falar, nas minhas obras nunca tem problema. Dentro de casa já existe isso, imagina o condomínio. Nunca tem garantia. Mentira, faz parte. Sim. Por isso que existe uma garantia. Sim. Meu telefone começa a tocar às 6 horas da manhã. Resolve o problema, né? É como você resolve o problema. E a gente se especializou em resolver problema. Porque pintar, qualquer um pinta. A gente fala lá na Franco para os nossos funcionários, pintar, qualquer um pinta. A gente está aqui para minimizar os reflexos da obra no condomínio. E falar a verdade, né? Marcelo contrata ou a W Foster, ou a Franco Vieira, ou a Alva, como ele falou, porque nós somos os melhores no mercado. Mas assim... Não, e falando sobre o síndico que ganha algo com isso. Ele vai existir, ele existe, ele sempre vai existir. Independente. E não adianta a gente querer sacudir essa bandeira como, ninguém fala mentira. Gente, tem a gente sabe, a gente conhece. Que não me chama pra fazer proposta. Você sabe, tem alguns síndicos que não te chamam. E você tem que ter, e você tem que ter a maturidade. Hoje a Franco, eu tenho convicção disso. A Franco tem um posicionamento no Rio de Janeiro, assim, muito forte. Sim.
por tudo que a gente vem construindo, pelas parcerias que a gente vem A fazendo. gente vai em pelo Jacarepaguá, a Síndico gente passa lá direto, né? Franco Vieira, Pelos Franco Vieira, Franco meus Vieira. clientes, Sim. o meu cliente me indica. Sim. Interessante. Hoje, 70% das obras que eu fecho é indicação do meu próprio cliente. Você notou como as gigantes do mercado vêm caindo? Olha, eu fui num evento uma vez, com uma que a gente, quando começou, a gente olhava e falava assim, caraca, a gente um dia vai chegar lá. Cara, parecia que estava apagado. Não estava aceso. Quem estava aceso era a gente, porque a gente quer tanto estar nesse mercado, quer tanto fazer esse mercado crescer, E eles já se acomodaram, né? E eu vou dizer uma coisa. O foco estava na gente. Poder dos eventos e poder do network. Assim, Gigante. hoje, se você não tiver... Por isso, assim, eu dou parabéns para a Jill. Jill é uma querida nossa aí. Ela começou isso Sim. lá atrás, em 2018. Isso agora, todo mundo... 3, 4 eventos num dia. Mas quem começou lá atrás foi a Jill. Né? Ela capinou pra gente, né? Exatamente. Passar. Então, assim, verdade por é isso a gente tem que dar honra a quem tem honra. Sim. E eu sempre falo E da assim, Jill. a Jill é minha amiga pessoal, minha sócia num outro negócio. Eu falo Sim. assim, eu tenho uma extrema admiração. Sim. Porque ela comeu pão que o diabo amassou dentro desse mercado, Sim. que era Como extremamente mulher, um masculino, montão de coisa. Exatamente. uma mulher bonita, uma mulher inteligente, uma mulher posicionada. Passou muitas dificuldades de posicionamento desse mercado e hoje ela é um grande nome aqui no Rio de Janeiro como organizadora de eventos. Concordo então, plenamente Jill, contigo. e eu tenho que te agradecer muito também, porque a minha conexão com a Larissa veio através do clube. Ah, que legal. Da Valéria veio através do Verdade. clube, que é uma iniciativa da Jill e da Wendy. Eu fui a primeira patrocinadora do clube. Quando eu vi o primeiro movimento, eu falei assim, eu preciso patrocinar esse clube, porque isso aqui tem a minha causa envolvida. E foi esse clube que me fez permanecer no mercado condominial. Porque eu vim para ficar 2 anos e já passaram os 2 anos. E o o que move as crescimento. empresas hoje são propósitos e causas, né? É isso. Se você não tiver um Tem que se propósito, conectar se com você não isso. tiver focado ali, por exemplo, quando você fala de síndicos que existem síndicos assim, vai da empresa se conectar com eles ou não. Ou Se o não. seu propósito é aquele, você vai se conectar e você seja feliz naquele canto lá que não precisa ser o A gente meu. está brigando para entrar num condomínio. Marcelo, olha isso. Eles estão 400 mil a mais que a gente. E eles estão embarreirando para não escolher a gente. Uma empresa que é consolidada no mercado. Tem alguma Pode coisa estranha, ligar não tem não? Essa todos história. os meus clientes. Eu falo, ó, escolhe aqui e liga para quem você quiser. Eu não escondo. Eu faço evento que eu ponho 80 clientes dentro de uma sala. Se tivesse que falar mal da minha empresa, ia ser ali. Ia ser a revolução ali. A Larissa foi no evento, né? No Franco Conecta. Então, assim, a gente não tem medo de botar a cara. Sim. Agora, 400 mil a mais de uma obra que eu já fiz no passado. É outro Não, você está falando de síndico. 400 mil a mais, mas na verdade esses 400 mil significa o dobro. Não é só... Se você pegar uma obra de 2 milhões e você falar assim, 2 milhões e 400 mil, é uma coisa. Mas quando você fala de uma obra de 1 milhão Eu e tô você falando cobrar de uma obra 600 de mil, 900 é quase e o dobro. 400 mil a mais é o que eles querem fechar. Né? Eu tive a experiência... Vamos falar de engenharia, então, né? né? Já que a gente está mudando o assunto. Não, vamos falar Não, de deixa eu só falar- escolha de empresa que você Experiência. Tá preparando um material aí que eu Não, já tudo sei. bem, mas vamos lá. Eu participei de uma assembleia, ao qual o meu preço era 400 mil a mais do que o concorrente. Eram 98 moradores que estavam votando e a gente ganhou com 400 mil a mais por unanimidade. Mesmo tendo outras 2 empresas, uma com 400 mil a menos e outra com 300 mil a menos. Mas por quê? Porque muitas das vezes o condomínio ele já tem essa maturidade de entender sobre o preço. Então, assim, o seu preço está correto. Eu conheço o trabalho da Franco. Vocês estão sendo extremamente honestos. Mas também tem um viés ao contrário, que é do cara que tá cobrando Mas 400 mil mais eu barato. já fiz aquela obra Não, então. há 7 anos atrás. Então, você sabe. A síndica foi no nosso É podcast. o que eu tô falando. Você sabe que o preço dessa obra é aquele dali e você tá sendo justa. O problema é que tem muita gente que acaba dando um preço mais barato só para ganhar a obra. Depois que ele vende a obra, chega lá, ele inventa um monte de pretexto para criar aditivo. A gente falou disso hoje. Então, assim, eu entendo os dilemas, as dúvidas. E eu posso botar minha mão no fogo que tanto a Franco Vieira quanto a Alfa, quanto a W Foz tem um posicionamento muito correto. Eu não sou nunca mais barata do mercado eu também e não você sou. também não é. Não eu sou. não vou nunca competir por preço. Mas esse caso Mas era o muito contexto ali é diferente, específico. porque eu entendi qual o Ele contexto. já passou, sabe aquela planilha que você faz de equalização e ao mesmo tempo de análise? Capacidade financeira,
Como é que é a garantia? Sim. Tem seguro? tempo de existência. Tempo de Compensa, existência da empresa. consegue segurar uma Quem garantia. são os sócios da empresa? Nananana. Ontem o Cinti falou comigo igual. sobre isso, sabia? Tudo igual. É. Quer dizer, tudo igual, aspas, Sim. né? Tem alguns itens lá, de repente, da outra empresa E que não até batem isso, com e nós. assim, não é que eu não apoie empresas novas no mercado, não é isso. Mas o síndico, ele tem que saber quando ele pode apoiar ou não uma empresa Sim. nova. É. Por exemplo, uma reforma de fachada. Uma obra absurda de cara. E é uma Sim. obra que demanda de um planejamento, questão de segurança. São N fatores que têm que ser analisados. Verdade. Você não vai pegar uma empresa que existe há 2 meses, há 5 meses e É. entregar. Mas você vai fazer um serviço menor, trocar um piso. Sim. Por que não dar oportunidade? Então, outras assim, empresas. entender o parâmetro não é sobre ser nova ou sobre ser velha no Sim. mercado. É É igual uma empresa entender de síndico. o quanto Síndico. aquilo impacta. É. Que nunca passou por uma reeleição. Sim. E um síndico que está ali há 5, 6 anos no mesmo condomínio. Uma empresa de engenharia que nunca passou por uma garantia, nunca passou pelo prazo de 5 anos. Ali, vamos falar de Código Civil, 5 anos. Nunca passou por aqueles 5 anos. Como é que você vai saber se ela tem Se ela capacidade aguenta. financeira? Ontem um síndico me ligou e falou o seguinte: eu contratei para fazer obra no meu condomínio muito tempo atrás, numa empresa, e ela me deu 5 anos de garantia. Só que ela quebrou 2 meses depois. Foi exatamente Ela isso. pode dar 10, ela não vai cumprir mesmo. Aí eu falei assim, caramba, então adiantou nada você ter escolhido pela garantia. Hoje em dia eu não escolho mais pela garantia, eu escolho pela estrutura da empresa, eu escolho por N fatores. Agora, o tempo de E garantia às para mim é o vezes, menos Ué, importante. Você sabe como é que é. Às vezes você chega, você fala, isso aqui não é nem garantia, deixa eu ir lá resolver, porque, pô, eu não quero complicação aqui. A gente faz. Então, engraçado, a gente está falando sobre parceria, né? Eu tenho um grupo de amigos que tem empresas síndicas, né? Até comentei com vocês. E 30 mais. 30 é mais, esse, né? esse aí, 30 mais. Que Vou a gente- trabalhar pra chegar vamos chegar lá pra gente Ai, entrar. ai, é. Lari. Aí o que a gente faz? Toda empresa nova que eu vejo que está dentro do condomínio, quando a gente vai fazer o diagnóstico, eu pergunto, fulano de tal, pessoal do grupo aí, conhece essa empresa? Sempre tem alguém que conhece. Quando eu falo assim, Marcelo, cai fora. É problema. Não entra nessa. E não sei o quê. Beleza. Na mesma hora, bota um diagnóstico. Ó, não recomendamos continuar com essa empresa, porque nós não temos boas referências dela no mercado, não sei o quê. Então, para evitar certos problemas lá na frente, recomendamos que iremos retirar essa empresa. Só que eu pergunto antes. Então, assim, e às vezes, alguém pergunta, Marcelo, você já trabalhou com essa empresa? Fala assim, ó, se você trabalhar com essa empresa, você nunca mais vai trocar. Se você quiser conversar com o dono, eu faço esse 1 a 1 Essa contigo, ponte. essa ponte, e conversa. E assim, engraçado que esses dias eu estava no evento, o cara fala assim da empresa que eu indiquei para outro cara. Eu falei, pô, cara, o cara é maravilhoso, que não sei o quê. Legal. Aí É eu tão falei, bom, cara, né? que maneiro. Você dar uma indicação que, E pô, o cara vai virou resolver. parceiro, virou amigo. E eu ainda brinquei com ele, pô, quanto tempo eu já falo contigo dessa empresa? E você Legal. nunca me escutou. E agora que ele experimentou, não quer trocar. Agora já era. Eu acho assim que é uma honra Sim. uma empresa hoje, a gente faz relatórios mensais ali. 70, vamos botar, hoje está 75% das obras que eu fecho são por indicação. Caramba. Alguém indicou num grupo, ou de repente um parceiro. Mas também deve fechar nessa média também. Uns 70%, 75% de reincidência do cliente, né? E de eu não indicação, tenho muita- reincidência. a minha reincidência é a indicação, né? É, Porque uma vez é. reformada a fachada, É, eu volta não de novo, é. a minha empresa é especializada em fachada. O que a gente faz além é uma outra É vistoria. como a gente faz obra de engenharia em Você faz geral, direto. então... Então, assim, tem vários Acabam serviços. aparecendo outras oportunidades Agora, no por mesmo exemplo, a gente está cliente. criando toda uma área de lazer para uma estrutura de um condomínio de 900 casas. Olha. E aí estou construindo desde Bom, duas bom quadras. saber que você... Duas quadras, uma poliesportiva, uma de A areia, gente área não gourmet, faz área de isso. criança. Então, assim, para eu ter esse cliente novamente, é indicação. Então, a gente tem um programa de indicação, onde eu incentivo eles a indicar. Eu tenho o Franco Conecta, onde eu trago Legal. esse síndico. Enfim, tem toda essa parte de educacional. Eu tô aqui, a Larissa... Se eu ligar, tem uma cliente minha, ó, acabei de entrar num condomínio, eu vou indicar ela. Referência. Larissa, senta com ela passa É. para ela aqui. Então, assim, a gente faz esse trabalho também, né, de capacitação desse síndico. Deixa eu voltar no podcast para fazer uma pergunta. Vocês nunca pensaram em também construir um espaço de vocês? De podcast? É. Ainda não. Ainda não. A gente pensa uma outra coisa, de É? construir um espaço mas é que a gente pode- virtual, né, Lari? Não só é? podcast, Legal. mas também a gente tem nossos patrocinadores, porque a gente conhece e a gente bota aqui, a gente sempre fala, não, são empresas idôneas,
Porque de repente... Você chancela, né? De repente, vocês também têm, né? A falar da Dharma, quando... É que, de repente, tem as empresas que você gosta que, de repente, estaria ali e vocês também dariam visibilidade para essas empresas. No início do projeto, essa era uma preocupação do Marcelo, né? Ó, a gente vai fazer o podcast sempre, porque ele... O que acontece com o Marcelo? Se ele fosse fazer, ele não ia fazer nunca. Eu que fico lá, não, a gente precisa fazer, isso aqui posiciona, isso aqui... A gente vai ter esse relacionamento com os síndicos, a gente vai elevar o mercado. Então, tudo que a gente fala e o que a gente quer para o mercado, a gente executa através... É uma ferramenta o podcast. Sim. E aí ele falou, a única coisa que eu quero é bancar esse podcast. Não quer que tenha nenhum tipo de vínculo para parecer imparcialidade. Sim. E aí, o que acontece? A gente conseguiu um parceiro que nos ajuda muito no podcast. Ele comprou a ideia do Franco Conecta. Quando eu fui lá levar a ideia, ele falou assim, mas como assim? Você não é uma empresa de engenharia? Eu nunca vi uma empresa... Mas por que você não faz de engenharia? Eu falei, não quero fazer de engenharia. Esgota. Eu não quero fazer de engenharia, eu quero fazer pro síndico, eu quero ajudar esse mercado a crescer. Sim. Então, ele foi entendendo isso e ele foi comprando essa ideia. Tanto quando a gente veio com o bloco do síndico, ele falou, genial isso, Roberta, que eu não sei o que, como pode uma empresa de engenharia? Eu falei... Pensar fora da caixa. É que, na verdade, isso é o que eu e o Marcelo queremos. A gente está se realizando nesse projeto, né? Legal. Aí ele falou, não vamos colocar, eu não quero que dependa da existência do podcast, o patrocínio de outras empresas. Só que ele está mudando, porque ele está vendo o seguinte, que as empresas querem, de alguma forma, se associar à nossa marca e a gente também pode expandir esse trabalho que a gente já faz ali no podcast, né? Então... Se associando a empresas que realmente você confia no trabalho, é muito fácil, porque uma preocupação nossa aqui no início foi que não houvesse uma rotatividade de empresas, porque a gente hoje confia numa e amanhã fala que confia na outra. Eu vou fazer então, uma não consultoria existe. Com vocês depois que acabar aqui, pra vocês me ajudarem. Porque não funciona, né? Imagina você falar hoje, a melhor empresa de capital e de investimento e seguro é Master Capital, aí daqui a 6 meses, você tá falando assim, a melhor empresa... Gente, isso é coerência, pra mim é coerência. Então, a gente realmente fechou um grupo, que o grupo nos abraçou e falou assim, vamos com vocês até o final de cada setor. De cada setor, então não tem conflito. A gente escolheu realmente a dedo. Já tiveram empresas aqui que ofereceram patrocínio e a gente recusou. Empresas grandes, a gente não fez. Grandes. Pra gente também já teve, né? A gente que fica assim, vamos dar mais uma segurada, mas a gente tem um outro projeto paralelo que tem tudo a ver com podcast, que nasceu no podcast. E aí faz todo sentido a gente ter esses patrocinadores. Vocês saberão em breve. Novidades por vir, né? Novidades por vir. Eu queria fazer a última pergunta para vocês, que é o seguinte. Primeiro, falar da Larissa, do Instagram da Larissa. Maravilhosa. Mulher que se comunica para vender. Larissa, eu realmente fico apaixonado pelo conteúdo que você produz. Eu também produzo muito conteúdo e a gente se curte ali nos nossos conteúdos ali. E eu vejo a dedicação que você tem com o que você produz ali, do conhecimento que você propaga naquilo dali. Então, no final, a gente vai deixar aqui a descrição do seu Instagram. E eu queria que agora você já falasse qual é e contasse um pouco pra gente de como que é produzir esse conteúdo, com qual intuito você vem produzindo, quem você ajuda, o que você faz. O arroba é o @Dharmacondo, né? É o nome da minha empresa mesmo. E a ideia de começar a gravar vídeos para o Instagram falando de condomínios, mas falando de condomínios de uma forma leve e ao mesmo tempo me posicionando. Porque eu entendo que hoje o Instagram é uma vitrine pra gente. E assim, a gente alcança, às vezes, lugares e pessoas que no orgânico a gente não consegue. E eu descobri, na verdade, nos meus vídeos menos produzidos e menos com roteiros, que é onde a gente mais toca as pessoas. O meu vídeo, por exemplo, do Carta Aberta, falando da renúncia de um condomínio, eu tive pessoas fora do comentário, no privado mesmo, que me mandaram textos e textos falando, eu tô passando por isso, isso e isso, e o que você falou me tirou dessa zona porque eu tava me sentindo covarde de tomar essa decisão. Então, assim, eu vi o impacto que isso dá e realmente a questão de se posicionar. Porque é o que eu falei, o síndico ele tá cada vez mais desumanizado. E não por ele, mas pelos clientes, pelos condôminos, pelas empresas. Porque as pessoas são maldosas. Todo mundo tem o seu lado perverso, eu aprendi isso. Mas tem pessoas que, mesmo com o seu lado perverso, contam até 10, respiram, ou vão fazer outra coisa. Não, a gente tem clientes, prestadores de serviço,
que vão para machucar, porque é o intuito delas machucar, como se o outro lado fosse um muro, não fosse É uma da natureza pessoa. delas É da mesmo. natureza. E isso, para o síndico, é muito comum, mas não deveria ser comum. Você não tem que ter medo de indicar uma empresa que teve uma experiência boa, que teve uma boa pós-venda. Sim. Você não tem que ter medo de virar para o seu conselheiro e falar, a sua função não é essa, porque a responsabilidade civil é minha. Você não tem que ter medo de virar numa assembleia e falar, pessoal, não é assim que se faz, é assim, assim, assado. Ou de você se posicionar no dia a dia que, gente, independente da convenção do condomínio, a vida não é preto no branco. Então, não é porque está escrito que é exatamente daquela forma que você não vai chamar o seu condômino para conversar e entender o problema que está acontecendo antes de simplesmente multá-lo. Então, assim, eu parei e falei, eu preciso colocar da minha forma, com as minhas palavras, o que eu vivo. E o meu cliente, ele vai identificar isso. Sim. Ele vai ter que entender de qualquer maneira. E eu tenho uma coisa, antes da Dharma, eu era parceira de uma outra empresa. Eu nunca tive sociedade nessa empresa, mas eu era parceira da sócia proprietária da empresa. E o meu trabalho era diferente, porque a gente não pensava igual. E foi uma dor naquele momento, mas foi uma dor que me fez aprender. Porque quando eu senti que aquele lugar não era para mim, eu encerrei essa parceria e eu agradeci, porque é o que eu falei, eu sou grata a todas as portas que me foram abertas, mas não houve essa recepção tão boa da outra parte. Sim. E aí começou a falar no mercado que a Larissa agora quer ser blogueira, a Larissa quer aparecer. E eu falei assim, por que não, né? Por que não pegar, sim, de um carisma que eu possa ter, de uma boa comunicação que eu possa ter, e usar isso como ferramenta de trabalho, não só para mim, para eu captar clientes. O Instagram hoje, ele é uma vitrine para mim, mas muito pouco eu converto para uma assembleia de condomínios e sou eleita através disso. Ela é meio, é como a Fran Mas- ela é meio ali, pra Exato. confirmar o que você fala ali Isso, na assembleia. porque se eu tô falando aquilo e quando eu assumo um condomínio, o meu condômino vê aquilo, ele fala, realmente, é condizente congruência, né? do Com que o ela tá falando. Mas você já teve conversão de cliente? Já tive. Já tive. A experiência que eu tive, porque eu tive muito desse conflito também, tá? Chegaram pra mim e falaram assim, pô, você tá produzindo mais conteúdo do que querendo fazer obra, você tá mais integrado à parte de marketing do que à parte de produção. Você quer continuar com isso mesmo, tem certeza? Pessoas muito próximas falaram isso pra mim, me desencorajando a fazer isso. Não, e a gente ouve muito, por exemplo, se a gente posta, a gente tem que ter cuidado, é chato. Às vezes a gente se sente engessado porque a gente tem que pensar no que o outro vai achar. Se eu vou a muitos eventos e eu posto todos os eventos, eu tenho que pensar, gente, vão falar que eu sou a Cintia que só tá em evento, que só tá bebendo champanhe, que só tá no só grupo no de glamour. mulherzinha. Só tá no glamour. Só tá no Então, glamour. assim, a gente tem que ter essa preocupação, sim. Sim. Eu acho que se eu tô mostrando onde eu estou, eu tenho que mostrar o resultado daquilo. Se eu tô num evento, é para aprender. Se eu tô num evento, é para me aprimorar, para quando eu atender o seu condomínio, eu ter mais conhecimento para tratar a sua dor. Mas vou te explicar o que aconteceu. Chegou num momento em que eu olhei pra mim mesmo e falei assim, ó, eu tenho 13 anos de empresa. Eu batalho no canteiro de obra, no escritório, acordo, durmo, vivendo engenharia há 13 anos. Por que não me dá o direito de querer ser o que eu quiser agora? Exatamente. Por que eu não posso querer? Se eu quiser produzir só conteúdo na internet e me dedicar mais tempo a isso, eu vou fazer e ninguém Tem vai um me mercado parar. enorme pra isso, né? E sabe o que aconteceu? Eu comecei a converter clientes. E a sensação de acerto de fazer aquilo dali foi incrível, porque eu chegava no cliente e falava assim, ó... Eu já assisti todos os seus vídeos. Não, e teve E ele falava engenheiros assim, hã? que viu o vídeo dele e falou assim, pô, cara, eu quero aprender contigo. É isso. Legal. Tem engenheiros que me procuram, tem síndicos que me Você procuram. tem é que nem a Larissa. A Larissa, ela fala muito da dor do síndico e conecta com o síndico que segue Sim. ela. E, ao mesmo tempo, ela fala ali pro cliente entender quais são os valores dela e escolher ela, Sim. se for o caso. Sim. Sim. Porque você está selecionando o teu cliente ali. Sim. Se a pessoa entrou no teu Instagram, você é humanizada, você tem todo esse olhar diferenciado pro condomínio. Se eles querem um outro perfil, já não é a Larissa. verdade. Já poupa teu tempo. E Que é só- muito o que a gente faz na França. Só queria só complementar o que a Larissa falou, né? Eu até falei no nosso programa que a gente gravou.
que, pra tu ver como eu assisto o Franco Conecta... Nossa, a gente tem que maratonar. Como a gente... Eu assisto, mas vocês maratonaram. Então, eu assisto. Eu vi que a Larissa saiu do meio do programa. Eu falei, pessoal, estou com tempo que resolver um problema. Aí você levantou e saiu. É isso, vida real. Aí eu falei assim, essa é síndica. É porque se fosse uma folclórica... Se fosse a folclórica, ficaria ali e ia desligar. Tá me perturbando. Não, gente, olha só, tem que sair porque tá pegando fogo ali no condomínio. E essa carta de renúncia, que eu até parabenizei já a Larissa sobre essa carta que ela fez. Então, isso me trouxe, por isso eu entendo os dois lados. Eu entendo o lado que você está dizendo, cara, eu tenho 13 anos de mercado, não sei o quê. Mas quando eu tinha 5 condomínios, 5, 6 condomínios, às vezes a gente aceita certas coisas que hoje eu já não aceito. Óbvio. Hoje, né? quando eu tenho, está tirando minha paz... Acabou. Eu saio do condomínio tranquilo. Eu faço assim, cara, monte libertador. É libertador isso. Mas eu entendo também, né, como essa própria pessoa que botou no comentário, será que é o único condomínio que ela tem? Será que tem quanto? Será que ela ali, aquele valor que ela vai deixar de receber não vai impactar no orçamento dela, familiar dela? Então, assim, a gente tem que ver os dois lados, Sim. mas de um lado ou de outro, você ajudou muito. Porque, assim, o que vale mais a pena? A tua paz? Ou, de repente, aqueles, sei lá, 2 mil, 3 mil? Pelo menos a pessoa pensar, né? 2 mil, 3 mil, vai valer a pena depois ela ter um infarto, né? Que seria outro tema que a gente poderia falar em podcast. Quantidade de pessoas hoje, síndicas, que estão infartando. Crise de ansiedade. Assim, eu tenho vários amigos. Eu criei um grupo chamado Descompressão, que é só de síndico. Legal. Sabe pra quê? Pra gente ser, vamos comer uma pizza, vamos Marcelo embora. é mega empreendedor, né, cara? Ele vai só nas Por quê? Sabe o que acontece as pessoas comigo? Marcelo, posso tomar um café contigo? Até vai. As lamúrias condominiais. Aí o cara quer conversar, porque, cara, aconteceu comigo nisso no condomínio, o cara veio, tomar um café, vem conversar comigo aqui. Acontece comigo também, né? Do dia a gente tá comendo pizza. Muito bom. Gente, isso faz bem, porque por isso que eu falo, do mesmo lado que tem o lado ruim, né? Não vou dizer do mundo condominial, sim. Das pessoas do mundo condominial. Tem muita gente boa. Também tem muita gente boa. Assim, eu vou dizer pra você, o que eu conheci de pessoas boas no mercado, pessoas assim que são minhas amigas, que eu falo assim, cara, que maneiro, não sei o quê. É uma honra. Né? Você vê assim e fala, pô, como é que eu não conhecia essa pessoa antes, cara? Mas eu falo isso porque no começo as pessoas criticam muito. Eu entendo o que aconteceu com você. Hoje, eu tenho tapinha na escola falando, pô, que legal que você faz. Das mesmas pessoas que lá atrás ficavam falando que eu queria ser blogueiro. Sim. E não só por causa de conversão, porque eu fico tão feliz em poder divulgar aquele conteúdo. Eu tenho pouco seguidor, tenho, acho que lá, 4.500 seguidores, que é no W Foster. Quem te vê. Eu tinha 0 um ano atrás, eu não fazia nada. Mas por causa de você que eu entrei. Mas o Marcelo falou, Wesley, você não tem uma identidade visual na internet, você não é ninguém. Você é Síndicos Awards. Verdade, organicamente, você é isso. Só que as pessoas precisam acessar isso de uma forma escalável, sim, que é a internet. Porque não é todo mundo que vai sentar na mesa com você para conhecer esse. E eu fico tão feliz hoje em dia quando as pessoas fazem um comentário no meu vídeo, e eu respondo, e eu tento responder todo mundo. A pessoa, quando me vê pessoalmente, fala assim, cara, já assisti tudo teu, legal, cara, que legal você aqui. Ontem eu tava num evento aqui no Rio, foi até um evento que a gente se encontrou, Marcelo. E aí teve uma pessoa que veio falar comigo, você é a Larissa da Dharma? Aí eu falei, eu sou a Larissa fora da Dharma também. Não, já vira sobrenome. Larissa da Dharma. É verdade. Já vira sobrenome. E acaba virando, né, Marcelo? Da Chamar, Roberta da Franco. Então. O Wesley da Foster. Não, chamo de Foster direto. Eu não chamo de W Foster, não. Não, chamam o Marcelo de Franco, mas ninguém sabe que o sobrenome dele é Vieira. Não, porque eu falei com Franco. Fala, nem eu. Nem eu sabia. Eu pensei que era Franco, Marcelo Franco. Não, é Vieira. O Marcelo é o Vieira. Então, eu sempre conto a história aqui às vezes a gente vai nas nossas conversas, né, particulares, eu sempre conto uma história pro Wesley de uma cobra que estava presa no meio das pedras. Não sei se você conhece essa história, né? Aí uma pessoa vendo que a cobra estava presa no meio das pedras, ele foi tentar tirar a cobra. Aí o que a cobra fez? Picou o braço do cara. Aí o que ele fez? Continuou lá tentando tirar as pedras, aí a cobra foi lá e picou ele de novo. Aí o cara passou, pô, tu tá tentando salvar a cobra e a cobra está te picando e você continua tentando salvar a cobra? Aí o cara respondeu, ele falou assim, porque a natureza dela é picar as pessoas.
e a minha ser boa. Olha... Então, assim, é o que eu levo pra minha vida, cara, eu não interessa. Aí foi a conversa que a gente teve. Cara, eu não quero saber se a pessoa é ruim, eu não quero saber qual é o passado da pessoa, o que ela fez ou deixou de fazer. Eu não posso mudar a minha essência. Você é um ser humano muito evoluído. Eu não Eu posso teria mudar. dado uma paulada na cobra, acabou a história. Eu- Mas Esse esse evoluído, é o Marcelo. grande desafio, né? É. Porque a gente vai ser colocado em circunstâncias para nos testar. Sim. Testar até que ponto nós somos nós mesmos, Sim. né? Porque a nossa essência... E todos é nós, de boa. vez em quando, somos picados por cobra e a gente tempo escolhe se a todo. gente quer ficar perto Mas ou não. olha só, tem cobras que não sentam mais na minha mesa. Mas depois que você solta a cobra vai embora. E Pô, aí Você tá do lado segue da o caminho cobra. de luz, só Pô. não senta na minha mesa. Pra quem tava conversando antes de começar o episódio, isso é muito polêmico. É sobre isso, porque assim, você liberar aquela pessoa não significa que você tem que ser amiga dela. Sim, Você exatamente. liberar um perdão não significa agora, eu não vou confiar de novo. Sim, então, mas isso que o Marcelo fala, ele confia. O Marcelo confia, o Marcelo bota a mão, não é isso, Marcelo? Ah, Não é daqui isso a que pouco fala? Marcelo, Marcelo alô? bota a mão, ele é picado, aí ele tira, bota de Alô? novo. Eu falo assim, a primeira Não vez que me pode. picasse, eu matava a cobra. Não, mas é que eu É o falo a seguinte, essência errar da todo pessoa. mundo Sim. erra. Só Daqui que a você pouco- errar sucessivamente é caráter. É. Vocês Aí estão não fal- senta na minha Vocês estão mesa. falando isso, daqui a pouco a Valéria vai chegar aqui e vai começar a falar, eu Eu avisei! Chama a Eu te Valéria. disse, eu te disse. Chama a Valéria. Gente, O melhor dessa história toda é exatamente isso. É depois eu escutar a Valéria falar pra mim. Eu falei. Eu te avisei. Mas você sabe que lá em casa também é assim? sim. Marcelo Eu acho fala, que em cara, todas as quando casas. você fala, me arrepia a espinha. É. Porque, cara, mulher, ela consegue ter uma visão 360. Ela vê como que a pessoa... Como é que a pessoa tá, como que ela fala, o tom de voz, a áurea da pessoa. Não é Eu assim, vim lá, com né? defeito. Eu sou a Você não. pessoa que confia É. e bota a mão na É cobra de mesmo? novo. Eu vim com defeito, É. Roberta. Não, assim, mas sei você lá. tá aí do lado dela pra ajudar ela, tira a mão. Eu já vivi Ela um tira, pouquinho mais. ela tira sua mão um Eu já pouquinho. vivi um pouquinho mais. Né, filhote? Todo mundo fala que a Larissa é minha filha. A gente tava no evento lá. Não, Roberta, tua filha tá ali, não sei o quê. Eu falei, é minha filha, deixa, não tem problema, não. É mais sábia que eu. É mais sábia, né? É mais sábia Não, que pelo eu. menos espiritualmente, ela parece ser mais evoluída, Ela já é que mais ela sábia que eu. acredita nas pessoas depois mesmo de ser picada. Eu sou igual você, eu mato a cobra e acabou. Pra gente finalizar, eu queria perguntar individualmente para cada um de vocês. A gente já falou muito da vida pessoal, mas acho que nem cabe mais essa pergunta hoje. Mas é legal a gente ter isso. Eu queria saber quem é a Roberta por trás da Franco Vieira, por trás do Franco Conecta. Quem é a pessoa, tá? E os seus hobbies, o seu gosto, o que você gosta, o que você gosta de comer, o que você gosta... Além de comer comida árabe, eu sei que você gosta mais de alguma coisa. Se encontra de vez em quando, né? Barra Grill. A minha família é árabe, né? Então tudo acaba em torno da mesa e a comida árabe. Mas me uma conta um paixão. pouco de você, da sua vida, filhos, casada. Eu sei que... quase tudo, a resposta eu já Você sei. sabe, Mas pode né? ser que alguma coisa me Você surpreenda. quer saber da vida dela? Assista o programa Franco Conecta. A origem. A origem. Como é que eles colocaram? Não é origem, não. É Gênesis. Gênesis. Olha que responsabilidade, né? Tem um episódio chamado Gênesis. Então, a Roberta é uma mulher que passou por muitas coisas na vida. Eu, quando mais nova, fui diagnosticada com dislexia e TDAH. Então, assim, eu tive muitas dificuldades. As maiores que vocês possam imaginar, porque eu tinha um irmão que era o melhor aluno em tudo, ele, enfim. E eu queria muito ser muito boa como meu irmão, né? E, graças a Deus, eu fui diagnosticada muito cedo, meus pais professores, mas eu tinha muita dificuldade de comunicação, vocês não têm ideia. E uma vez eu passei por uma situação muito delicada com o microfone na mão. Eu falhei. E aí eu falei que nunca mais eu ia usar um microfone ou subir num palco. E hoje eu uso o microfone e o palco para chegar nas pessoas, para ajudar as pessoas e mostrar que dificuldades todos nós temos. Agora, como a gente encara essa dificuldade é o que difere as pessoas Verdade. que desistem daquelas que conquistam. E eu sou uma mulher que conquistei. Eu conquistei e escrevi a minha história. Eu falo isso assim, com muito amor a tudo que eu construí. Eu sei que eu ajudei milhares de mulheres. Hoje, dentro do mercado condominial, eu procuro ajudar as pessoas do mercado condominial com o meu conhecimento, com a minha história. Então, assim, eu sou uma pessoa... Estou estudando psicologia.
Quando eu fiz direito, era também para ajudar as pessoas. Então, eu sou uma mulher que gosto de olhar o ser humano e ver o que tem de melhor naquela pessoa. Casada com? Marcelo Vieira, que é um cara que, assim, é excepcional. Um cara que tem um coração maior do mundo. Sim. Todos nós somos prova disso. E uma pessoa que Deus colocou na minha vida pra gente evoluir juntos. Porque eu aprendo muito com ele. Ele aprendeu muito comigo? Muito. Né? Mas eu aprendi muito com ele. Eu acho que eu aprendi mais com ele. Filhos? Eu tenho uma filha de 24 anos, uma garota linda que não quis seguir a nossa área, né? Trabalhou com a gente lá na Franco, mas hoje está se formando veterinária, a paixão dela. Legal. Que mais que você Hobbies? perguntou? Meus hobbies. Eu gosto de tocar. Acabou de Eu falar. faço percussão. Tocação. Eu gosto de samba. Eu também. Eu amo ler. Legal. Eu, durante aí uns 10 anos, eu tive um clube de leitura. Que legal. Eu tenho que voltar, né? Não consegui ainda, mas eu tenho que voltar. Então, assim, até os meus 10 anos de idade, eu não conseguia ler. O único livro que eu li era Lúcia Já Vou Indo. Caramba. Você lembra desse livro, né? Lembro. Então, eu só conseguia ler aquele livro porque eu já tinha decorado a história. Sim. E aí, por conta da dislexia, e o que me salvou foi a paixão pelo meu trabalho. E aí eu comecei a ler para me capacitar para o meu trabalho. E eu fui me curando e hoje eu faço da leitura, assim, o meu momento que eu falo, cara, eu li 3 livros esse mês. Poxa, aquela Roberta que sofreu tanto hoje está feliz. Então, assim, o livro para mim é o meu desabrochar. Então, eu leio muito. Não gosto de ver séries, mas eu gosto, às vezes, de ficar zapeando a TV. Sim. Adoro viajar. E assim, eu adoro um churrasco em casa, gente. Legal. Amo Muito bom, um churrasco. E comer comida árabe. Comer árabe que a gente... Agora, junta tudo isso numa palavra e se define numa palavra. Uma palavra, coragem. Bonito. Primeira Coragem. vez aqui. Bonito. Coragem é a primeira vez que a gente escuta aqui nessa mesa. Coragem de ser quem eu realmente sou. E aí, Larissa, agora é a sua vez. Larissa, escutamos uma história aqui. Tomara que isso seja melhor ainda. Deus, que desafio. Mas é uma história muito bonita, que conta muito da história da Roberta, muito da história de tudo isso. E é uma história que vem de superação e tudo mais. Mas quando a gente olha pra Larissa, esse rostinho que tá lá fazendo videozinho, tá lá no condomínio, presidindo assembleias, gerenciando condomínios, não sabe quem é a Larissa por trás daquilo tudo. Sim. E aí, agora é a hora das pessoas descobrirem quem é a Larissa. Diga. A Larissa, por trás da Dharma, passou por muita coisa, como todo mundo já passou por muita coisa. Sim. Mas a gente estava falando antes, eu tenho 31 anos, mas eu acho que é difícil pegar uma pessoa de 31 anos que já venceu muitas perdas que eu tô falando é vivenciar lutos muito próximos na vida, já vivenciou um tumor e uma cura, já vivenciou uma overdose e tá aqui para contar a história, já vivenciou um episódio de uma familiar tentando se matar na frente dela e transformou tudo isso no que eu não quero ser para as pessoas. A Larissa que eu não quer se vitimizar nas dores que passou e não ser mais. E aí eu aprendi desde 9 anos de idade, que foi a idade que o meu pai saiu de casa e a minha mãe precisou sair para trabalhar, a tomar banho sozinha, se vestir sozinha, pegar a rota escolar sozinha, esquentar a comida sozinha e ir pro colégio. A adolescente que ficava com a irmã recém-nascida porque a mãe foi viajar, porque ela casou de novo e eu tava prestando vestibular naquele ano. E eu consegui ser mãe da minha irmã e consegui prestar vestibular. A Larissa que no auge da vida profissional dela dentro da CLT olhou e falou assim: meus chefes estão ricos, eu quero deixar o meu legado. E pediu demissão e recomeçou. A Larissa que aceitou muitos clientes que a maltratavam porque a gente não paga a conta com amor. Sim. A gente paga com dinheiro. Verdade. E a Larissa que hoje consegue olhar para o mercado e falar: eu vejo que esse cliente não é para mim porque o meu trabalho não vai ser desenvolvido aqui. Sim. E a Larissa que entende que ela vai sentar à mesa com cobras, mas que ela vai sentar à mesa também com muitas borboletas. Ou melhor, com muitas lagartas que estão ali precisando de um casulo, de um calor para se transformar em borboletas. Sim. Então a Larissa é filha, a Larissa é mãe de 2 meninos de coração,
A minha tia, ela faleceu tem 4 anos e eu assumi a guarda dos meninos. E são meus filhos hoje, o Gabriel e o Bernardo. E a Larissa é mãe da Taira, que é a prima dela, que ela acolheu por conta de uma dor. E a Larissa é mãe de diversos condôminos que às vezes chegam na minha sala para pedir um carinho, para desabafar alguma coisa. Então a Larissa, ela é uma esponja, mas ela é uma esponja no bom sentido. Porque eu absorvo as coisas para mim, sim. Eu sou uma excelente profissional e eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu batalhei muito para isso. Também concordamos com isso. E eu sei, a minha missão nessa vida é ajudar, é tocar pessoas. E Larissa, mas você não tem a ver... Não importa, a minha missão nessa vida, eu acredito em outras vidas, mas nessa vida é contagiar. Então, a Larissa hoje, fora da Dharma, é a mesma Larissa que eu prego na Dharma. É a Larissa que vai estar lá quando você precisar e quando você achar que não precisa, porque eu sinto quando a gente... que é só ter alguém perto, a gente não precisa ter palavra certa, a gente não precisa ter... A gente às vezes só precisa ser escuta. Então, a Larissa é esse ser humano, assim... que pode parecer metido, que pode parecer antissocial muitas vezes, mas eu sou uma borboleta social, gente. Eu adoro pessoas. A Larissa, ela é amiga de pessoas, ela trabalha para pessoas. Quero ser mãe de gerar uma criança um dia, um sonho que eu tenho, se Deus entender que é para mim, vai acontecer. A Larissa é casada com o Rômulo, que foi o meu namorado de ensino médio, estamos juntos há 14 anos. Que lindo. E a Larissa é isso, a Larissa ela é intensa em tudo que ela faz. E faltou o pet, né? Prodígio, e faltou o pet, né? Que eu fico vendo você. A Larissa é apaixonada por cachorros. Hoje eu tenho 3, tenho um Golden e 2 Akitas. Teria 8, porque o meu sonho é ter 8 cachorros. Mas o meu esposo fala que se eu aparecer com mais um cachorro dentro de casa, ele sai. Então eu ainda tô fazendo escolhas, né? Ainda tá com dúvida. Por que eu falo que ela é garota prodígio, gente? Não é só do mercado condominial. Eu fiquei pensando aqui o que complementar o que ela estava falando sobre ela gosta perguntar de fazer? mais. Ela não falou. Você tem algum hobby específico? Atividade física já sei que não é, porque você falou que é uma... Eu tenho preguiça. Meu hobby é comer. Mas Bem. assim, não é comer de muito. forma compulsiva, não. Mas eu sou uma bem. pessoa que eu não passo vontade. Ela fica toda... Gente, eu com a Larissa, eu fico... Larissa, minha filha, para. Sabe o que acontece? Ela come todo pouquinho, assim, ó. Mas o dia todo comendo sobre um pouquinho. equilíbrio na vida. Eu vou te falar. A mãe dos meus filhos de coração, que era minha tia, ela faleceu com 39 anos. E aí você pensa... Eu tenho que estar no peso certo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E você se priva de tantas coisas e você não sabe o seu dia de amanhã. E não é sobre comer compulsivamente. Mas eu quero conhecer tal restaurante. Cara, eu vou. Eu tô com vontade de comer o meu chocolatinho. Eu vou, porque a vida... Café com açúcar. Gente, quem toma café sem açúcar tem um nível de psicopatia. Tem, não é normal, não pode acho. ser normal, entendeu? Então, assim, eu não me privo das coisas que estão ao meu alcance. É sobre isso. É sobre você trabalhar, sobre você lutar, mas você fazer as coisas que te dão prazer. Meu hobby é comer, meu hobby é passear. Eu amo cinema, eu amo séries. Sério? Inclusive, o meu hobby, às vezes... é colocar todo mundo pra fora e ficar sozinha em casa. Pra mim é um hobby assim que... Assistindo série, né? Nossa. É muito bom, e né? tomar banho no escuro. Eu não sei se eu sou eu a única adoro, maluca que faz, mas eu Em vez de quando eu tomo também. Eu amo também. Essa é a Larissa. Maravilhosa. Olha, eu fiquei pensando aqui em tanta Larissa, que ela falou que Larissa é aqui, Larissa é aqui. Que fica difícil até dela se definir com uma palavra. Então, eu não tenho escolha de que fazer essa pergunta. Larissa definida em uma palavra. A Larissa, ela é intensa. Intensa. Também é a primeira vez. Agora vamos lá, então. Então, nós temos uma Larissa que ela escolheu criar de coração 3 filhos, né? filhos. Tem um pet. 3 pets. Tem um marido. Tem um marido. Passou por muita dificuldade. Superou todas as dificuldades. Se transformou numa profissional que hoje a gente pode dizer que com a sua faixa etária eu não conheço outra profissional que tenha o seu nível de conhecimento e de técnica para poder apresentar. Tudo 40 mais. A Larissa é a Larissa que quando senta na mesa para falar, todo mundo escuta. É a Larissa que a gente tem prazer de escutar você falar e que passou por muita dificuldade e que todas essas dificuldades tornaram você quem você é hoje. E que você abraça todas as dificuldades, porque sabe que sem elas, provavelmente, você não teria chegado a quem você é. Sim. Larissa é a Larissa que eu tenho orgulho de ser amigo e que eu tenho certeza que ainda vamos ter muitas coisas para fazer juntos,
de programas, de episódios, e que saiba que o Olá Mundo Condominial, assim como a W Foster, Sim. assim como a Chamar. sempre vai estar aqui para você. Pro que você precisar, você pode contar com a gente. Ai, gente, não dá pra abraçar, mas... Não, vem cá você também, que vocês são... É isso, gente. E a Roberta, que é casada com o Marcelo, que é um cara que... Será que o problema é do nome? Deve ser do Será nome. que o problema é do nome? Eu acho cara? que eu sei falar. Não conheço tenho uma pessoa que seja Marcelo que seja ruim de coração. Eu não conheço. Cara, que eu realmente... Eu só conheço o Marcelo gente boa, cara. E o seu marido é uma pessoa que eu tenho um carinho também, assim, que... Quando eu paro pra falar com ele, eu me vejo numa outra pessoa ali que eu falo assim... Cara, a mesma coisa, ele tem as mesmas dores, o mesmo problema. E que eu falo assim... Ele passa uma tranquilidade. E que ele passa com uma Sabe o que o calma, com Marcelo tudo tem isso. que eu não tenho, que eu admiro imensamente nele? Ele desliga. Não. Ah, tá com um problemão na empresa. Ele fala, cara, fim de semana, vamos curtir o fim de semana. Segunda-feira a solução vai aparecer. E aparece a solução. E aí, tá vendo? Eu E tenho que aprender isso fico com lá na ele. fritação, Eu não consigo. entendeu? Eu não E consigo aparece. desligar. Eu não consigo desligar. Mas a Roberta é essa Roberta casada com o Marcelo, que é uma pessoa maravilhosa, que ele consegue se desligar. Eu ainda não aprendi isso. Também quero. É a Roberta que tem um filho de 24 anos. Uma filha, Uma filha de Maria 24 Maria anos. Eduarda, Duda. A Roberta é uma pessoa que ama ler e que, ao mesmo tempo, se descobriu, de repente, como musicista, ou no carnaval, ou como instrumento. Sabe por que eu comecei a fazer percussão? Sim. Porque eu tenho muita dificuldade com a coordenação motora. Sim. E eu falei, eu vou me desafiar. Eu gosto de me desafiar Que se também, descobriu né? com dislexia Muito e que nova. superou a dislexia. Posso dizer que superou a dislexia. Sim, totalmente, hoje. Que Quer dizer, nunca se supera, porque Ela tá ali algo- sempre. Exato. Mas eu consegui viver de uma forma muito produtiva, apesar de ter dislexia. que desenvolveu um projeto lindo, que é o Franco Conecta, que tem uma empresa maravilhosa que, mesmo sendo uma concorrente, é uma parceira, porque eu não vejo claro. as empresas no mundo condominial como concorrentes, só quem vê é quem não enxerga o tamanho do mundo condominial. Verdade, gente. Então, é uma pessoa que é administradora da empresa também, é do marketing da empresa, casada com o Marcelo, superou a dislexia, tem uma filha linda, que gosta de tocar no carnaval, que está fazendo um outro projeto do carnaval e que nós vamos ser obrigados a fazer. Ah, você vai estar lá. Vai sambando. Eu quero ver vai você tá lá. sambando, hein? A minha barriga não deixa. Teremos fotos. Mas que eu quero dizer mais uma coisa para você, que o mundo condominial, sem o seu programa, sem o programa de vocês, não é a mesma coisa. Então, independente do que aconteça, independente de visualização, que a gente sabe que é difícil, é chato, e as pessoas não comentam, não curtem, e aí a gente fala, pô, será que a gente está fazendo errado? Independente do que aconteça, estejam sempre contando com o Olá Mundo Condominial e sempre contando conosco, para estar do lado de vocês, incentivando. Pô, estamos com dificuldade nisso aqui, pô, o que pode fazer? Sempre, Legal, sempre tenha na gente um parceiro para ajudar vocês no que for necessário. E a gente hoje recomenda, sigam Franco Conecta, sigam o Instagram, sigam também o Franco Vieira, Sim, que é uma empresa. Franco Vieira Engenharia. E vai lá no Instagram, franco.conecta, que lá tem o link para você se inscrever no canal. Boa. Larissa, de novo seu Instagram. @Dharmacondo. E é um outro Instagram que eu recomendo também, que é muito legal. Marcelo, quer falar o seu também hoje? @chamar condomínios. É. Sim. E que também... Mas eu vou dizer para você assim, o mundo, É né? engraçado, porque a muito gente engraçado. quase não fala da Não nossa fala da nossa empresa, né? empresa. A gente está aqui porque desde o começo, né, o nosso viés, a gente não estava preocupado Sim, com em venda, trazer para com nossa venda. Por isso, visibilidade. E a nossa verdade, empresa gente não está nos não está patrocinadores. nos A gente não patrocinadores. coloca a nossa empresa nos A gente não patrocinadores. coloca isso porque faz Tem dia parte. que eu esqueço de falar da Franco Vieira, né? Se não Faz parte do aparecer nosso ali, DNA. Na verdade, o que a gente quer é apenas o trazer. propósito é outro. Exatamente, o nosso propósito E é esse. acaba, óbvio, que no fim das contas você se torna mais conhecido, a sua marca também, e obviamente ela Mas fecha mais acima negócio. disso, Roberta, o que é verdade sempre vai ser verdade. Não tem como. E eu quero pedir Não tem como mudar. Eu quero pedir vocês mais uma vez que sigam o Olá Mundo Condominial, esse programa que vocês estão assistindo. Compartilhe esse vídeo. Eu sei que ele foi muito grande. Eu sei que vocês devem ter, de repente, até saído e voltado, porque ele é muito longo. Mas a gente fez com um carinho tão grande, porque tem pessoas nessa mesa, com a gente devota tanto amor e tanto carinho É muito bom. e tanta É cumplicidade, ótimo, que
vale a pena assistir até o final. Se vocês estão assistindo até aqui, agradeço. Se você tá aqui assistindo, Até pelo menos agora. boas energias vão fluir Você aí já- pra isso você. aí. Isso, então faz o seguinte, e também, nunca falei, então, @WFoster Engenharia. Eu nunca falei pra vocês, é a minha empresa. Sim. Eu acho que eu não falo minha empresa pra ninguém aqui nesse programa, Sim. mas já que todo mundo falou hoje, eu me sinto com a liberdade de falar. Lembre-se dos nossos patrocinadores, são empresas que a gente confia, chancela, como a Larissa disse, a gente bota a mão no fogo por eles, que são empresas que a gente sabe que vai no seu condomínio fazer um bom trabalho e que se elas não estivessem aqui conosco, provavelmente seria mais difícil e a gente teria mais dificuldade de estar apresentando esse conteúdo para vocês. Verdade. Então, compartilhe esse vídeo, dê seu like. Eu quero mandar um beijo e agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Ai, obrigada, Obrigado, gente. Roberto. E pra Obrigado, encerrar, Larissa. um brinde de Isso pessoas aí. que sentam à nossa Maravilhoso. mesa. Isso aí. Ei, primeira Viva vez. nossa né? Começamos vida. diferente, terminamos diferente. Conexão total aqui, gente. Muito obrigada. Tchau, Mundo Condominial. Um Tchau. abraço e Até a muito próxima. obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.